Não precisa passar pela dor, é como eu falei, são duas possibilidades da gente resgatar isso, pelo amor ou pela dor. Então, primeiro é dada a oportunidade do amor. Você tem livre-arbítrio para poder fazer as coisas para ajudar pessoas. Se você fizer, você já está quitando, como aquele sistema de compensação que eu falei lá. Às vezes a pessoa nasce como seu filho, como mãe, como marido, esposa, irmão, e você vai ajudar essas pessoas. Às vezes é uma pessoa que tem problema na família, você vai ajudar. Então são resgates, você fazendo bem, não sentindo dor. Mas então muitos que no passado mexeram, fizeram magias lá para o mal, vêm com essa habilidade nessa vida. E o engraçado, Rafael, é que elas se pelam de medo, morrem de medo de aprender Umbanda e de aprender magia. Por quê? Trava as 4 rodas. Porque ela tem medo de cair num umbral de novo. Então, quando há uma oportunidade de aprender, não quero mexer com essas coisas, não quero mexer com essas coisas. Aí, quando a gente faz o atendimento de apometria, vê, nossa, mexeu, enfiou o pé na jaca até o nariz, entendeu? Fez um monte de coisa errada. Aí veio com essa habilidade na mão, mas eu tenho medo. Aí a pessoa começa a trabalhar, aprender, fazendo bem, ela vai sentindo uma satisfação. Oh, que gostoso, que legal, estou me realizando. Porque era aquilo que estava faltando, a religião, religar com Deus, né? Se religar com Deus. Você se afastou, agora está se religando. A gente vê a questão desses manches de magias, intenções e tudo mais, provenientes de terceiros. Mas e quando isso é proveniente das próprias atitudes da pessoa? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Filhos do Todo. Hoje nós vamos ter um papo aí muito bacana, você vai sintonizar aqui com a proposta. Antes da gente começar, lembre-se, deixa o teu like, coloca o teu comentário, informa pra gente de onde você está assistindo, coloca aqui como é que você achou esse vídeo. Lembre-se de compartilhar com seus grupos, com as pessoas que você estuda, porque isso traz total interatividade com o conteúdo. Quero agradecer a todos os inscritos, as pessoas que permanecem aqui, aos membros do canal e às pessoas que vêm através dos cortes, que hoje bate a marca de 128 mil inscritos. Vamos falar um pouco sobre vida após a morte, casos de apometria, espiritualidade, alguns mitos, alguns tabus que estão relacionados ao assunto. E hoje eu tenho a satisfação de receber mais uma vez o nosso amigo que você já conhece, provavelmente, se não conhece, vai ter a satisfação de conhecer, Ricardo Sanfilippo. Seja muito bem-vindo. Oh, obrigado, Rafael. Gratidão, mais uma vez o convite, está aqui. É um prazer enorme estar aqui compartilhando, participando, divulgando espiritualidade. Muito feliz, gratidão. Satisfação imensa, acho que já é a tua 4ª ou 5ª vez aqui, né? Já perdi a conta. Já é de casa, Deus, né? E isso é muito bom, significa que nós estamos tendo boas relações com o público está gostando, está difundindo, né? Sim. E isso é muito importante. E aí você fala sobre apometria, sobre espiritualidade, sobre vida após a morte, através de uma ótica bem interessante. Sim. Que é uma ótica sem alguns tabus, né? Sem aquele dogmatismo, mas respeitando, sim, todo um aspecto tradicional e todo um molde também que está dentro de uma proposta, né? Sim. E aí a gente fala sobre apometria, mas a gente também fala sobre espiritualidade, porque eu sei que a tua caminhada não começou direto na apometria. Não. Como é que você começou a perceber? Olha, tem algo diferente aqui que precisa ser visto e não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Bom, vamos lá. As religiões que eu fui aprendendo durante criança, adolescência, fase adulta, eram pedaços de uma verdade total, né? Acho que cada religião é isso, é um pedaço, é uma interpretação de uma época, de um povo, de uma pessoa iluminada que está passando, mas não é tudo, não dá para conter tudo ali, né? Então, li o Livro dos Espíritos quando tinha 14 para 15 anos, aquilo saciou muito a minha curiosidade, e só que eu gostaria de ter descoberto naquela época casos reais de reencarnação, na época não tinha. Eu li, ficou tudo muito lógico, racional, gosto muito da parte lógica e racional, né? Sou da área de exatas, fui bancário muitos anos, Caixa Federal, antigo Banespa, sempre trabalhei concursado, estudei na USP Física, então sempre gostei de entender como é que funcionam as coisas. Então eu li o Livro dos Espíritos e falei, nossa, saciou bastante coisa.
e aí já pula um pouquinho para a apometria. O criador da apometria, José Lacerda, que era espírita, ele falava o seguinte: espiritismo não é religião. Ó, ele falando isso, ele é espírita. Espiritismo é uma realidade espiritual. Então eu aprendi como se fosse uma religião, mas na verdade é uma realidade espiritual. Quando a gente desencarna, a gente vai ver que aquilo é uma realidade, né? Mas ainda faltavam algumas coisinhas. A questão de magias, por exemplo, o espiritismo não aborda muito, aí a Umbanda aborda melhor. Desobsessões, tem várias técnicas. Então eu trabalhei uma época no espiritismo, uma época na Umbanda, conheci o nosso queridíssimo Wagner Borges, também fiz vários cursos lá. Projeção astral, bioenergia, aura, chakras. Então vai somando. Mesmo o Wagner, ele sempre fala, ainda existe muita coisa para aprender. Você estuda a vida inteira, mas dá para você ir mapeando já uma realidade. Você vai aumentando cada vez mais, ó, 10%, mais 10, mais 15, já tem os 50%, e você vê que pessoas de credibilidade vão falando o mesmo assunto e comprovando. Aquilo que você tem dúvida, deixa um pouco de lado, de quarentena ali, fala, a hora que alguém de credibilidade confirmar, eu vou assumir aquilo como verdadeiro, né? Então eu fui fazendo assim também, às vezes eu escutava uma coisa que parecia muito não racional, não muito, deixa de lado. Como o Wagner falava e que me chamou muita atenção quando eu conheci ele, e eu falo muito para meus alunos isso, que eu dou aula de apometria, não acredite em nada do que eu estou falando se não passar pelo crivo da sua razão. Então tudo tem que ter a razão aí, não é só porque alguém falou, o Ricardo falou é verdade, tal pessoa falou é verdade, né? Tem que passar pela inteligência. Inclusive, eu já vi pessoas sendo enganadas porque só confiavam no que a pessoa falou e não usou a inteligência. Então, aí eu fui juntando um pouquinho de cada coisa e fui vendo que os assuntos se repetiam. Então, no espiritismo, vida após a morte, reencarnação, legal. Na Umbanda também comprovei isso, trabalhei com desobsessão lá, adoro conversar com espíritos, fazer esse trabalho de doutrinação, de conversar, de resgate, né? Adoro isso, porque é algo real que está acontecendo, independente da casa, do estilo, a realidade deles é a mesma, né? E cheguei na apometria, foi só complementar, porque é um pouco de espiritismo, de Umbanda, de desobsessão junto. E então foi assim, primeiro espiritismo, alguns anos, Umbanda, mas ao mesmo tempo frequentando IPPB, conheci o Wagner em 97, 99 montei um comércio, o Wagner ia lá fazer palestras, então fui vendo repetidamente vários assuntos de hinduísmo, budismo, aura, chakras, bioenergia, e vendo que tudo vai se repetindo, independente da religião ou da abordagem, existe uma realidade. O que muda são as interpretações das pessoas que estão vendo aquela realidade, né? Um índio vendo algo no céu, ele pode achar que é uma punição, que é Deus. Na Segunda Guerra Mundial, passando os aviões nas ilhas, indo lá para o Japão, alguns povos primitivos que viam aqueles aviões pensavam que eram deuses, né? E eles fizeram aviões de palhoça, de palha, de folhas, reverenciando, pensando que era Deus, era a imagem de um avião, eles falaram, não é Deus. Então, dependendo do que a pessoa tem de conhecimento, a interpretação vai ser diferente. Por isso, quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor para interpretar algo, né? Aprender de diversas fontes. Quem lê só um livro a vida inteira só vai conhecer aquele livro. Olha, aqui temos centenas de livros, né? Então, te dá uma visão maior do que quem lê um livro só. E aí você Beleza? tem uma formação que eu acredito que todo espiritualista, a pessoa que é aberta para amplas possibilidades, ele vai acabar tendo um estudo do Livro dos Espíritos, que eu acho que é legal, fundamental, mas não pode ficar parar. só nele. Não pode ficar só nele, Não pode parar. Mas também eu colocaria um outro ponto, que às vezes eu vejo que alguns puxam a rédea. Todo universalista, espiritualista, deveria ter um estudo da Umbanda e ter uma formação dentro da Umbanda, não como aspecto, tipo, você é um sacerdote. Eu sei que você tem a sua formação, mas você optou para trabalhar numa outra área, mas com todo esse conhecimento que é vasto e com o auxílio também dessas entidades que atuam nesse plano de trabalho, né? Sim, exatamente. Por incrível que pareça, quem olha superficialmente para a Umbanda pensa que não tem uma lógica, uma racionalidade, mas é muito recente a Umbanda, né? De 1908 para cá, uma religião super recente. E ela explica, eu estava falando isso para meus alunos esses dias, lá na aula de apometria, falando um pouquinho de Umbanda, né? Por quê? Porque eu passei, falei, olha, são 7 tronos, masculino, feminino, cada um tem uma energia, de uma vibração, de uma emanação da fé, conhecimento, amor, lei, justiça, evolução, geração. Fui explicando isso, aí o pessoal ficou tudo meio admirado, assim, eu não sabia que tinha tudo isso na Umbanda, não, pois é.
Então vai estudar, que nem você falou, não precisa ser sacerdote, incorporar, pelo menos para entender os aspectos, né, que os guias são pessoas que já estiveram aqui na Terra encarnados, que desencarnaram, querem continuar trabalhando no plano espiritual, e pode ir para uma área que são afins, e continuar dando suporte do lado de lá, que quando você encarna aqui uma pessoa igual nós, digamos, uma pessoa que não vai trabalhar na Umbanda, e depois vai, se ela assumir o compromisso de trabalhar, tem amigos do lado espiritual querendo ajudar. Todo trabalho de espiritual tem uma egrégora e tem espíritos do lado de lá ajudando também. Tem aqueles querendo prejudicar e tem os querendo ajudar, né? Então é bom entender esse aspecto, é uma realidade ao nosso redor. Você que estuda espiritualidade, Umbanda, nós três, né, que frequentamos o Wagner lá, o IPPB, a gente sabe que existe algo mais, mas a maioria que eu vejo das pessoas não conhece o basicão de que existe um mundo espiritual. Tem até uma pergunta no Livro dos Espíritos, né? Com que frequência que os espíritos interferem na nossa vida, né? É tão grande que chega a nos conduzir praticamente, de tanto que interfere, mas a maioria não sabe. Não é que é tudo espiritual, né? A gente tem que abordar sobre 3 óticas, eu vejo. A parte física, medicina, está doente, está com problema, médico. Se é psicológico, psicólogo, psicanalista, psiquiatra. Se não é nenhum dos dois, pode ser espiritual. Aí, vendo os 3, você consegue rastrear isso daí. Eu creio, já falei algumas vezes, que daqui a alguns séculos, talvez, tomara que décadas, não chegue a séculos, né? A parte de vida após a morte vai ser explicada na escola, como uma matéria. Matemática, física, química, biologia, história, geografia. Eu acho que vai ser assim, para o pessoal não ter dúvida. E eu acho que isso seria a ferramenta mais importante que poderia acontecer na humanidade. A hora que você descobrir que existe vida após a morte, que não é ficção, porque casos nós temos milhares, olha o que tem de livros aqui, né? E o que eu tenho em casa também. Mais as experiências vendo no centro, mais conversar com os espíritos. Eu não acredito em vida após a morte. Se você perguntar, você acredita? Eu não. Quem acredita é quem não tem certeza, eu tenho certeza. Então, o Chico Xavier também falava isso. Eu tenho certeza da vida após a morte, né? Então, quando você tem certeza, você jamais vai prejudicar uma pessoa, tirar a vida de uma pessoa. Como que você vai tirar? Você vai tirar a vida do corpo dela, ela vai continuar existindo. E ela pode virar, provavelmente vai virar um obsessor, que vai te perseguir para querer vingança. E aí você vai fazer algo para ser punido depois, você vai ficar com medo. Roubar alguém. Nós que trabalhamos na espiritualidade, eu vejo isso nos casos de atendimento de apometria, pessoas passando dificuldade terrível nessa vida, porque na outra vida roubaram. Nessa vida eles estão tendo que devolver para o universo aquilo que tiraram de outras pessoas. Então, quando você entende isso, você entende suas dores. Não é Deus que está com raiva de mim, não é eu que sou azarado. Eu plantei. Plantou, jogou caroço de laranja, nasce laranja. De morango, nasce morango. Jogou semente de maldade, volta o quê? Fadinha dando passe? Acertar na Mega Sena? Não, vai voltar. E a gente vê nos casos de atendimento de apometria, que eu conhecia nos livros, né? Então interliga tudo. Espiritismo, Umbanda, realidade espiritual, apometria, você vê que de todos os lados cai para a questão de que existem espíritos, existe reencarnação, existe consequência para tudo que a gente está fazendo aqui. Não tenha sombra de dúvida que se você passar a perna em alguém nessa vida, você vai contrair um débito espiritual, digamos assim, e vai ter que acertar isso depois. Ah, mas eu sou super espertalhão, eu sou malandro, malandro que é malandro. Cuidado, meu filho, você passa a perna hoje, depois vocês vão passar a perna em você futuramente. E não é porque Deus está com raiva de você, não. Então existe uma relação. Tá? Existem até exemplos de casos, né, que você sempre relata, e você sempre menciona que dentro da apometria, eu acredito que é inevitável, né, não ter espíritos que foram aprisionados nas guerras, vingança e tudo mais. Só que tem o fato que você comentou da questão da ligação. Quando você está numa guerra, é bala para todo lado, né? Você é obrigado, senão você é punido também. Né? Espada para todo lado. Isso. E eu acredito o seguinte, deve aparecer muitos casos assim. No confronto de guerra corpo a corpo, ninguém sabe quem está tirando a vida de quem, né? Às vezes um tirou, saiu da arma de um, do outro, tudo bem. Ou as espadas antigamente passou por um, passou por outro. Eu acredito que nesse caso não tenha um vínculo específico com o outro, mas mais com uma situação, né? Com uma energia. Mas quando uma pessoa premedita, vai lá, se vincula, entra naquela situação, é aí que ocorre uma ligação mais potente de dor, de sofrimento, é isso? Exato.
Carmen, exatamente, exatamente. Porque você é obrigado a ir para a guerra, ou você atira, ou vão atirar em você e tirar a sua vida. Você não tinha, às vezes, a intenção, em alguns casos, né? Tem gente que já é ruim de natureza, se voluntaria e quer lá e quer judiar e quer prejudicar as pessoas, mas tem outros que não, que vão contra a vontade, mas foi obrigado a ir lá e trabalhar e servir o exército, né? Então tem uns de coração puro e outros maldosos. Então tem pessoas que até ajudam o inimigo, a gente já viu isso em alguns filmes, né? Que você vê o inimigo ferido, em vez de você ir lá e eliminar ele, você acaba ajudando, dá um remédio, dá água para ele, tenta ajudá-lo, né? Então vai muito disso daí. Um exemplo de um atendimento de apometria, uma vez eu já comentei isso, uma pessoa premeditando atacar o outro. Foi justamente situação de guerra, a pessoa era um atirador de guerras mais recentes, de guerra da Vietnã, coisa mais recente, nem da Segunda Guerra não era, que era tipo um sniper, ele ficava num lugar mirando as pessoas e atirando, mas ele atirava em civis. Então, ele ficava só treinando, não era o inimigo dele, ele ficava eliminando pessoas assim. Então veio um guardião, que sempre tem os amparadores, né? Não quer dizer que é da Umbanda, são de várias áreas os guardiões, e ele falou, olha, toda vez que ele olha para uma pessoa e está desejando mal para aquela pessoa eliminar, é como se ficasse uma fumacinha ligando ela até a pessoa, uma fumacinha de desejo de más intenções. Mas na hora que ela atirou e tirou a vida do outro, aí aquilo ali é como se materializasse aquele cordãozinho ligando ele até a outra pessoa que ele prejudicou. Enquanto você está desejando mal, você vai, é uma fumacinha, existe uma ligação, quanto mais você desejar, mais potente vai ficando isso, vai gerando sim um débito energético, karma, mas a hora que você tirou a vida da outra pessoa, aí lascou, ou roubou, ou estuprou, ou fez um mal muito forte para a pessoa. Aí criou, solidificou aquela fumacinha, vínculo. E você está ligado àquela pessoa. Aí você vai ter que regularizar isso. E aí vale a pena eu aprofundar um pouquinho mais para poder entender, porque a gente tem essa ideia que prejudicou um ao outro, vai ter que vir próximo para poder acertar. Sim, acontece muitas vezes isso. Mas imagina toda a engenharia cósmica universal para fazer todo mundo reencarnar no planeta Terra. São 8 bilhões praticamente, fora os que estão desencarnados. Nossa, para fazer todos os acertos, você nascer perto das pessoas, dá um trabalho danado. Então, eu entendo assim, há um sistema de compensação. Se eu gerei um débito contra você, que eu te prejudiquei numa outra vida, você não nasceu no Brasil, não está próximo de mim, você está no umbral, eu já reencarnei, como é que eu vou me acertar com você? Você nasceu em outro país, nasceu lá nos Estados Unidos, em outro lugar, como que eu vou me regularizar? Então, eu fazendo a caridade para alguém na mesma proporção que eu te prejudiquei, eu meio que quito isso, porque, veja bem, todos os habitantes da Terra são filhos de Deus. Eu sou, você é, todos são filhos de Deus. Então, aquela pessoa que você prejudicou também é, né? Eu gosto muito de salientar isso. Ah, mas é de um outro país, é de um outro partido, é de um outro... É filho de Deus do mesmo jeito, meu filho. Se vem um extraterrestre aqui, ele não vai separar. Você é do Brasil, dos Estados Unidos, da Argentina, da Rússia, da China. Eles vão enxergar assim como a gente pensa. Se nós formos para outro planeta, todo mundo daquele planeta vai ser igual, não é? A gente não imagina um pouco assim? Não vai ter separação. Esse daqui é de direita, de esquerda, esse daqui é rico, esse daqui é pobre. É tudo igual, é homogêneo, né? Então são todos filhos do mesmo Criador. Gerou esse débito, se der para acertar com a própria pessoa, os casos mais fortes vêm para se acertar, sim, como pai, mãe, filhos, irmãos, marido e mulher, mas às vezes são pessoas um pouco mais distantes, que nasceram em outro lugar ou não reencarnaram ainda. Então, você fazendo caridade, a caridade vai amenizar isso daí. E aí você tocou num ponto que eu acho que é super importante, que é a magnetização de uma situação, digamos que ação e reação, podem chamar de karma, podem chamar de retorno, de uma pessoa que tem o poder, que tem de repente o controle. O cara deu a ordem, vamos dizer, partiu de alguém, de um cabeça, vamos dizer, uma ação que é megalomaníaca, vamos dizer assim. Só que existem os subordinados que vão executar aquilo e muitas vezes sem nenhum tipo de opção porque estão dentro de um sistema, né? Então, essa carga de responsabilidade pode ser que esteja um pouco nas mãos de quem executou, Sim. mas muito mais em quem idealizou seria, no caso. Porque não puxou, de repente, o gatilho, não apertou o botão, mas falou, vai lá e faz. Lógico. Sim, nós já atendemos, por exemplo, um piloto de avião que ele jogava bombas na palma também. E aí tinha muita gente ligada a ele que morreram queimados. E tinham raiva dele, nem sabia quem era ele,
que não olhou para ele, nem sabe o Uhum. nome, nada, mas existe uma ligação magnética entre o que você faz, as consequências. Aí é lógico também que o chefe dele, que ordenou isso, também tem consequências, entendeu? Todo mundo tem. O mandante tem mais, digamos assim, responsabilidade que aquele que executou, mas ambos têm, Mas o entendeu? cara É uma também pode cadeia. falar, não vou fazer, me demito, Exatamente. sei Então, lá. a mesma coisa que o piloto falou, me mandaram fazer isso, mas você não era obrigado a fazer. Mas eu podia ser preso, ser punido, mas mesmo assim, Podia escolher. poderia. É que ninguém tem conhecimento espiritual, de saber que vai trazer consequência. Como muitos que nós atendemos, muitos obsessores falaram, eu não imaginava que isso tinha consequência. Na minha época tinha que ser violento para sobreviver. Foi falado Era a que o minha certo era profissão. isso, né? Foi falado que eu só conhecia isso, que se eu matasse, eu sobreviveria e recebia meu salário. Então eu fazia isso. E para eu ter proeminência no exército, no lugar onde eu lutava, eu tinha que ser muito violento e muito forte para assustar as pessoas. Então eu fazia isso. Eu nunca imaginei, nunca ouvi falar em perdão, em luz, em nada disso. Uma vez um soldado romano que nós atendemos, ele falou assim, eu estava falando de perdão, ele, perdão, amor, não conheço isso. Luz, ele falou assim, olha, já falei isso daqui uma vez, a única luz que eu conheço é o brilho dos olhos da pessoa quando eu estou tirando a vida dela. É a única luz que eu conheço. Então ele era hiper mega violento, né? Sofrendo, lógico. E aí você falou, eu não lembro que filme que é, mas é um filme que trata de um levante russo, que os soldados, eles não podiam bater em retirada. Se eles batessem em retirada, os outros mesmo tiravam a vida deles, porque tipo, você não pode recuar. Você tem que continuar. Então. Então ficava uma coisa Na muito Segunda Guerra aconteceu isso, né? complicada, Na né? invasão da Alemanha para a Rússia lá, o Stalin falou, não é para regredir um palmo para trás, é para ficar aí. O cara não tinha opção. Não, ou ele ia para frente, ou possivelmente tomava um tiro, ou tomava dos próprios companheiros ali. Cara, eu tô vendo aqui, ó, a sua capa. Cara, que capa bem feita. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Sim. Casos de apometria, pessoal. Que me chamou a atenção que a gente está falando sobre guardião, sobre ação e reação. E eu vejo um guardião aqui, né? Sim, um guardião no umbral, né? Um guardião trabalhando no umbral, né? Mas você ia falar alguma coisa da guerra ainda? Eu ia complementar aquela ideia que você falou, que eu não expliquei ela 100%. Então, existem pessoas que podem cometer um ato até contra a vontade dela, que foi obrigado, senão ela ia... Eu mato sua família se você não fizer isso. Como a gente vê, às vezes, um gerente de banco que é obrigado a abrir o banco lá, eu mato sua família, vai lá e sequestra a família da pessoa, ele faz contra a vontade. E, então, existem soldados maldosos, soldados neutros e soldados bons, que não queriam fazer aquilo de jeito nenhum. Então, a punição, digamos assim, o karma que cada um vai gerar é diferente. Então, temos casos que vimos de crianças sofrendo obsessões terríveis, que eram soldados em outra vida também, pessoas que mexeram com magia, enfim, mas que eram muito cruéis, era além do normal. Então, sabe aquela pessoa que poderia só tirar a vida, mas quer torturar antes de tirar a vida? Então, essas daí estão gerando um karma. Quando a pessoa morre, fala, eu estava duelando com ele apontou para mim e atirou, mas não, ele primeiro me machucou bastante, me fez sofrer, então fica aquele ódio contra aquela pessoa. Esse ódio é esse cordãozinho que liga, que depois a pessoa pode vir te cobrar. Evoluímos de duas formas, né? Pelo amor ou pela dor. Ou vai ser pelo amor ou pela dor. Amor, fazendo caridade, ajudando. Dor, se você não faz nada, principalmente quem vem com mediunidade não trabalha, não quer trabalhar, não quer, eu não nasci para isso. Aí chega uma época da vida, começa a dar tudo errado na vida da pessoa, ela não sabe por quê. Por que está dando? Muitos alunos, muitos consulentes, muitas pessoas que a gente atende, alunos também, né? São pessoas que têm mediunidade, mas não trabalham. Aí também eu vou puxar uma perninha para outro assunto, que é igual uma árvore, né? Eu tinha uma turma de quinta-feira, acho que foi no semestre passado, que a gente atende alguns alunos, né? Sorteia e atende. Então atendíamos 2 pessoas, depois que acaba a teoria, dá para atender 2 pessoas na noite. A primeira pessoa que passou, ela trabalhava numa casa espírita e numa umbandista, não me lembro o nome dela agora. Então, a hora que abriu a clarividência para o pessoal ver, não tinha muita coisa para resolver dela. Por quê? Ela já está fazendo a lição de casa dela, indo trabalhar, tem mediunidade, ajudando pessoas, era compromissada, mas já está pagando há 10 anos, 15 anos, sei lá. Então, já amenizou bastante os débitos, né? E a segunda não trabalhava em lugar nenhum, também tinha mediunidade, estava sofrendo horrores. Então, 2 pessoas, alunos, com situações, alunas, né, as 2 mulheres, com situações diferentes.
Uma está fazendo a lição de casa, a outra não. Então, se você tem mediunidade, o ideal é que trabalhe. A ideia é que trabalhe em qualquer área onde você se sentir bem. Espiritismo, umbanda, apometria, né? E aí também, às vezes a pessoa também fica muito enraizada. Não, tenho que ir numa casa e fazer atendimento. Mas às vezes a sua mediunidade pode ser trabalhada de outra forma. Por exemplo, uma pessoa que entende muito de um assunto, dar palestras, esclarecer pessoas, né? Isso também tem a espiritualidade trabalhando até sair do corpo, né? Toda forma de ajuda, né? Toda forma de ajuda. Não precisa ser uma só. Eu não gosto, como uma mulher que nós atendemos, que era católica e ela tinha uma dívida kármica grande, é uma das histórias do livro aqui, mas eu não gosto, eu não me sinto bem nesse negócio de espírito, eu sou católica. Vai servir sopão, cesta básica, vai fazer crochê e doar, vai fazer alguma coisa para ajudar. Ajudando alguém, você está aliviando as suas dívidas, digamos assim, espirituais, seus débitos, né? E é através do Dharma, que é o trabalho espiritual, que você quita o karma, né? Com prazer. Então a gente faz algo errado em outra vida e se programa para vir fazer uma tarefa boa nessa vida para ajudar os outros. Não planeja vir apanhar, a gente planeja vir ajudar. Então, exercendo uma atividade de dar palestras, de esclarecer, vai trabalhar lá no CVV, vai fazer alguma coisa que ajude os outros, né? Aí você está sentindo prazer em fazer algo que ajuda. Eu notei muito, Rafael, que muitas pessoas que eram, principalmente enfermeiros, eram pessoas que em outra vida machucou muita gente na questão de espadas, que cortou tudo mais. Aí nessa vida vem com uma vontade enorme, mas eu sinto uma vontade enorme de ajudar. Eu me realizo sendo enfermeiro, sendo enfermeira. Outros são soldados. Eram soldado na outra vida, é soldado nessa vida ainda. Aí, não quero trabalhar com essas coisas, não gosto disso. Uhum. Cada um, né? E aí você falou sobre essa questão. Hoje a gente vê que algumas entidades se plasmam com alguns arquétipos, alguns símbolos, e que também você pode ver a redenção. Alguns, por exemplo, você falou que às vezes tem alguns soldados romanos que devem ter inúmeros espíritos que trabalharam de anos, nisso. né? Séculos e séculos, né? Séculos, né? Os mongóis também, Gengis Khan, o Império Otomano, esses impérios que predominaram na face da Terra. Quase todos nós somos soldados, cara. Gente, é batata isso daí. Ou trabalhamos na igreja. Um dos dois nós fizemos, ou os dois, muitas vezes. Ou viveu no Egito antigo também. Também, mais antigamente, né? Sim. Porque tem muito espírito que viveu lá. Mas, enfim, todos esses arquétipos, esses símbolos podem aparecer, por exemplo, pode aparecer um soldado desgastado, ainda preso lá, mas às vezes aparecem trabalhos espirituais, os lanceiros, que são vestidos, estão com roupas de soldados romanos ou de outros caracteres ali de outras culturas, mas estão vindo agora de um lado para garantir que haja a proteção energética de um lugar. Então também existe essa face. Né? Lanceiros, guardiões, sim, pode vir. Exercendo a parte boa, né? Há um ditado que diz assim, o Dr. Paulo César Fructuoso já falou isso também, que escreveu o livro A Face Oculta da Medicina, que eu recomendo que todo mundo leia, A Face Oculta da Medicina, recomendo que todo mundo leia, nosso livro também, e Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Brian Weiss, né? Fora os livros do Wagner, então, esses daí são top, assim. Ele fala o seguinte, ele é cirurgião oncologista hoje, Dr. Paulo César Fructuoso, faz cirurgias. Ele fala, no passado eu trabalhei com a espada, eu tirava a vida com aço, eu feria com aço, hoje eu curo com aço, usando bisturi. Então existem mãos que eles falam, todo mundo, eu tenho mãos de cura, o guia falou para mim que eu tenho mãos de cura. Pois é, essa mão de cura no passado, antes de virar a chavinha, não era mão de cura, entendeu? Eram mãos de sangue, eles falam, muitos guias falam para nós. Eram mãos de sangue. Agora, para redimir, fazer a redenção, eles vão virar a chavinha para você usar essa mesma mão para fazer caridade. Aí você vai limpando, através da caridade, a maldade que você fez. É interessante. Mãos de ervas, mexeram com magia, fazia os paranauê lá para prejudicar. Mão de ervas. Falaram que eu tenho mão de ervas. Tudo que eu conheço, todas as ervas sem saber, nunca estudei, eu sei para que serve cada erva. Por que será? Né? De onde que veio isso, né? É verdade, Adriano Camargo que o diga. Adriano Camargo que o diga, o herdeiro, né? Ele tem a mão, ele é o homem das ervas, né? Então, aí, tá fazendo um trabalho maravilhoso, né? Mas, então, muitos que no passado mexeram, fizeram magias lá, para o mal, vêm com essa habilidade nessa vida. E o engraçado, Rafael, é que elas se pelam de medo, morrem de medo de aprender Umbanda e de aprender magia. Por quê? Trava as 4 rodas.
porque ela tem medo de cair num umbral de novo. Então, quando há uma oportunidade de aprender, não quero mexer com essas coisas, não quero mexer com essas coisas. Aí, quando a gente faz o atendimento de apometria, vê, nossa, mexeu, enfiou o pé na jaca até o nariz, entendeu? Fez um monte de coisa errada. Aí veio com essa habilidade na mão, mas eu tenho medo. Aí a pessoa começa a trabalhar, aprender, fazendo bem, ela vai sentindo uma satisfação. Oh, que gostoso, que legal, estou me realizando. Porque era aquilo que estava faltando. Religião, religar com Deus, né? Se religar com Deus. Você se afastou, agora está se religando. Então, o Dr. Paulo César Frutuoso falava isso. Machuquei com aço, curo com aço. Com plantas, prejudiquei com magias, agora eu posso trabalhar com magias. Guias podem usar magia, pode usar o seu corpo, né? E soldados, quem feriu também, pode trabalhar como médico, como o Dr. Paulo César Frutuoso, como enfermeiros, ou alguma forma de caridade. Tem uma amiga minha que ela cuida de crianças especiais, no passado também aprontou, tem uma mediunidade danada, a Fabi. Então, sempre que a gente vem com muita vontade de ajudar, tem coisa aí. Por que você vem com muita vontade de ajudar? Você já foi meio que programado para fazer isso e sente prazer em fazer isso. Aí junta a fome com a vontade de comer. Aí você vai resgatando através do prazer. Eu sinto prazer em estar aqui, né? Vocês também, esse trabalho. O Wagner, então, Wagner, se deixar, trabalha 25 horas por dia. Né? A gente sente prazer. O Chico Xavier também, quando fazia isso, o Divaldo, todo mundo. Você se realiza naquilo que você se programou para fazer e está ajudando o próximo. É maravilhoso. Você vê que no caso do Chico, do Divaldo, como eles estão dentro de um propósito, você vê que a vida vai sendo estendida, né? Os caras tem um nome para isso, né? 90 e tantos anos aí, né? Como que é o nome disso? Não sei, me fala aí. Você lembra, pô? Moratória existencial. Moratória existencial. Sim, que é a prorrogação. O fortalecimento da vida da pessoa, isso, né? Tem que pôr um glossário aqui, pô. Nada. A gente veio, por exemplo, para viver de 60 anos, para cumprir a programação existencial nossa. De 50 a 60, você pode desencarnar com 50 ou com 60. A não ser que você tire a vida, que aí é contrário à programação, isso não estava programado. Mas, no mínimo, você tem que viver 50, no máximo 60. E se você está produzindo, e você errou em várias vidas, não fez o que foi programado, não fez, aí nessa você acertou, entrou, virou médium, está trabalhando 2, 3 vezes por semana, montou uma ONG, está ajudando, está distribuindo cesta básica, para que morrer agora? Não pode. Agora que você está produzindo mais que as últimas 20 encarnações, eles vão prorrogar um pouquinho, vão ajustar aí, ó, para durar um pouquinho, segura aí. Não, é verdade. Eu estava um dia, teve uma aluna minha de 27 anos, que ela tinha uns problemas de saúde muito sérios, a Carolina, ela tinha epilepsia e esclerose múltipla. E aí, passando com os guias espirituais, eles falaram para ela, olha, se você... Tem mediunidade, lógico. Se você... São resgates essas doenças, né? Toda doença é resgate, tá? Se você trabalhar na espiritualidade, em qualquer linha que seja, né? Fazendo caridade, ajudando, isso daí vai ser minimizado para você poder fazer o seu trabalho. Você vai ter a doença, mas isso, falou assim mesmo, vai ser igual uma gripe. Você fica um pouquinho ruim, toma uns remedinhos, melhora. Você não vai morrer por causa disso. E você vai poder trabalhar muito tempo. Então, eu já vi isso daí, pessoas com problema no coração, com vários problemas, que está sendo prorrogado. Exatamente isso. Você acertou a veia do negócio, agora você está produzindo, segura aí, deixa ele produzir, vai amenizar bastante. Você resolveu pagar 3 parcelas do carnê de uma vez, vai pagando. É verdade, que às vezes a gente vê pessoas que têm as mesmas condições e, de algum caso, né, até essa questão que você falou da moratória aí, é interessante porque é um termo que às vezes as pessoas não conhecem, nem eu lembrava mesmo, você foi lembrar aqui, eu lembro que a gente já falou sobre isso, e, por exemplo, até o caso do Chico, né, vamos dar esse exemplo de novo, e o Divaldo mesmo, né, se você for colocar o organismo deles, o Divaldo já passou por vários problemas de saúde. Muitos anos atrás teve que fazer uma baita cirurgia no coração e tudo mais. E até mesmo fala, né, que na hora que ele estava caído lá, ele saiu, né, do corpo e ele ficou olhando os espíritos falando, e aí? Vamos ver. Vamos deixar ele aqui? Não vamos deixar ele aqui? Eles estavam meio que decidindo, entendeu? Os espíritos estavam ali ao redor, lógico, com o auxílio de espíritos de outras linhas ali, né, numa hierarquia. Sim. Eles estavam ali, não, vamos colocar ele aí, porque ele acha que
tá fazendo, né? E a mesma coisa o Chico, porque eu já ouvi falar isso, e que o Chico ele tinha um organismo que fisicamente estava predisposto a não viver tanto. Mas, como o trabalho não teve ninguém para segurar a bronca para ele, vamos dizer assim, não conseguiram achar alguém, tipo, passa o bastão para você ir embora, a única coisa que deu para fazer é vamos aumentar a vida dele, porque não tem ninguém para segurar. Ninguém, por exemplo, podia ter um substituto, vamos dizer, ele passasse os conhecimentos, mas não rolou isso. Então ele ficou até extinguir o máximo da possibilidade, máximo, né? E é isso que você falou, né? Moratória existencial. Moratória existencial, Eles podem dar uma canja pra gente. E aí, entrando nesse sentido, o que você acha que é mais relevante dentro de uma trajetória espiritual? E também impactante. Um ateu que nega a existência de qualquer força superior, existência espiritual, um ateu neutro, ou um espiritualista / religioso ortodoxo que vive em relação a isso, mas utiliza mal. Olha, pensando bem, as consequências para os dois são diferentes, né? Quem utiliza mal, fazendo coisa errada, manipulando, está gerando karma. O ateu, que apesar de não acreditar em nada, não está gerando karma, não prejudica ninguém, não passa a perna em ninguém, não rouba, não estupra, não mata, ele não está gerando karma, não está manipulando em nome da religião, ganhando dinheiro em cima da religião, ele está gerando menos karma. Eu diria que ele está evoluindo mais. Eu diria, meu ponto de vista, Ricardo Sanfelipe, tá? Ele está, pelo menos, não se complicando tanto quanto o outro. Porque eu fiz uma live terça-feira agora, onde eu conto dos atendimentos que a gente fez lá na Europa, que a gente atendeu lá na Itália. Quem tiver curiosidade, veja lá o nosso canal, Apometria Estrela Prânica, depois eu vou dar os dados aqui, né? Fiz terça-feira agora, foi só 1h20, né? Só para dar uma canjinha. Com alguns casos lá de atendimento na Europa. E nós chegamos lá levando voadora, logo de cara na Itália, né? Que é a egrégora lá do catolicismo, e falamos com o espírito que ele falou. E a gente tinha gravado, né, a aula, então nós transcrevemos, e eu falei lá. Ele falou, já fui rei, já fui bispo, já fui papa. O que vocês estão vindo fazer aqui, interferir aqui no nosso local? Ele me deu uma chamada ainda, falou assim, se vocês pensam em fixar residência aqui, vocês vão, tipo, ter uma guerra, né? E ganha os seus trocados e vai embora rapidinho daqui, ele falou assim. Nossa, mas aí também tinha um suporte espiritual. É lógico que tinha, aí tinha toda a egrégora de Maria. Então ele falou, depois veio uma amparadora ligada à egrégora de Maria. Ele falou, depois, e aí tem um texto também da amparadora, né, falando que são irmãos doentes, tinham uma prisão embaixo de uma igreja, com vários clérigos que fizeram coisas erradas. Então vão para um umbral. E o que adiantou você fazer parte da igreja católica, ou evangélica, ou enfim, budista, hinduísta, e você fez coisas erradas? Não adianta você mostrar a carteirinha lá, olha, eu sou da tal religião e deixa eu subir. Não, senhor, você vai ficar aí. Eu já conversei, eu já falei, eu já gravei até isso. Eu conversei com entidades religiosas, não vou citar aqui para não gerar polêmica, mas que estavam no umbral. A religião não tirou elas do umbral. É as consequências que vão dizer para onde nós vamos. Tudo que a gente vai fazendo, né, você sabe disso perfeitamente, vai impregnando nossa aura, nossos corpos espirituais. Quando nós desencarnamos, é como, para entender, como se passasse um scanner assim, zzz, zzz, vamos ver, sua vibração vai para cá, zzz, zzz, sua vibração vai para lá. Nível -1, -2, -3, aí vai, tudo que você fez. Ah, mas e o que eu dava de dízimo lá, não vai contar? Não. Se deu para se seu mostrar, comportamento, né? O seu comportamento, não é o extrato do banco que vai definir. E o que eu penso também é o seguinte, você até falou não dizer nomes e tal, mas assim, a gente pode colocar num bolo só. Não importa a religião, não importa se é líder religioso, se é de igreja, se é de templo, se é isso ou aquilo. Vai ter um desses caras no umbral sempre representando cada tipo de grupo, porque não é a religião que é o problema, como a gente ouve o Ramakrishna dizer que todas as religiões estão certas, ele falou. Sim. E vai olhar quem está aderindo a elas. Esse que é o problema. Quem está aderindo, o adepto, é o errado. É o comportamento. A religião, tá tudo certo, ele falava. Não tem que ter guerra entre religiões. O problema não é a religião, ele falou.
É quem entra, né? é o É o comportamento comportamento. da pessoa. São seres humanos, né? Porque mesmo dentro de uma religião, uma doutrina, tem comportamentos muito variados, né? Às vezes eu cito isso para os alunos, em lives também. Eu trabalhava numa casa espírita e tinha um rapaz, amigo nosso lá, que se candidatou a vereador. E tinha uma outra pessoa dentro do centro que era, digamos, simpatizante de outro partido político. Então, os dois tiveram um atrito lá. E um dia, dentro do centro espírita, o rapaz olha para mim e fala assim: eu vou pegar aquele rapaz na saída lá. Eu falei: não, você está dentro do centro espírita para quê, meu filho? Não mudou aqui dentro, não adianta, não é para decorar as coisas, as passagens bíblicas, os versículos, ficar lendo o texto do Emmanuel, do André Luiz, não é isso daí. É você, tudo isso daí era para modificar aqui dentro e aqui dentro. Se não modificou, não serviu para nada, religião nenhuma. Se você continua sendo ruim, sendo maldoso, passando a perna nos outros, não modificou, não adianta. Os ensinamentos não surtiram efeito. Não tem aquela situação que, se eu não me engano, foi o Leonardo Boff que perguntou ao Dalai Lama, falou: se eu não me engano, é essa história. Vou fazer uma pergunta para ele capciosa, para pegar ele de calça curta. Chegou, foi entrevistar, falou assim: que a sua santidade, não sei como é que chama ele, qual que é a religião mais importante que existe? Pensando que ele ia falar, é a minha, né? Ele falou assim: a religião mais importante que existe é aquela que consegue transformar um ser humano numa pessoa melhor. Não importa qual seja. Se transformou você numa pessoa melhor, ela está atingindo os objetivos. Todas conseguem fazer isso, só que os seres humanos são resistentes. Não é todo mundo linha de produção. Tem uns que são mais fáceis, outros que são mais difíceis. Então, alguns vão aderir e vão fazer tudo certinho. Outros não, vão passar a perna, vão enganar, vão fazer de tudo para complicar, né? E aí você falou isso, eu lembrei de uma outra passagem do Ramakrishna. Não lembrando do Ramakrishna hoje. Uma vez chegou um cara descrente lá, um ateu, chegou e falou para ele: Deus existe? Você acredita que Deus existe? Legal. Ele falou: ué, se até você e eu aqui existimos, por que Deus não vai existir? Legal, eu lembro dessa, muito bom, muito bom. Então, assim, como é que se até eu tô aqui e você, por que Deus não vai existir? Ele já botou o cara numa situação que de pensar, né? Então, é nesse sentido. Mihael, tudo bem, Mihael? Mihael tá quieto hoje aí, né? Tudo certo aqui. Tudo sim. certo? Sim. Vamos colocar aí, então, um recado para você da nossa amiga Thaís Joia. Olá, meu nome é Thaís Joia e eu vim aqui te fazer uma pergunta. Você tem problemas com relacionamentos? Você tem problemas com dinheiro? Você tem problemas com saúde? Você tem algum problema com procrastinação, com crenças limitantes, com vícios, com a família? Então eu te convido para conhecer a terapia de vidas passadas, onde além de nós tratarmos esses problemas, nós também trazemos a história da sua vida passada, que começou tudo isso e se transformou aqui nessa vida em gatilhos mentais. Entre aqui no meu site taisjoiaterapias.com.br/mude de vida e entenda como que nós fazemos este tratamento e também vejam todos os depoimentos de pessoas que já fizeram o tratamento e entender por que acontece isso com você hoje e como que a gente consegue limpar para você ter uma vida muito feliz e do jeito que tinha que ser. Muito bem, pessoal. As informações da Thaís Joia estão aqui na descrição. Recomendo que você também assista, depois que você sair desse episódio, o episódio com ela. Tem alguns episódios com ela, tem 3 episódios com ela aqui, e ela sempre traz boas contribuições. Pessoal, lembra de deixar teu like, quem já compartilhou com 10 pessoas, então vale a pena, compartilha no teu grupo, se mantém aqui, coloca o teu comentário positivo, coloca o teu exemplo aqui também. Por quê? Porque esses exemplos, e muitas vezes aquilo que você coloca de positividade, influencia uma pessoa positivamente. As influências podem ser positivas ou negativas, então vamos sempre ter ali um envolvimento com a possível positividade. E aqui, nós vamos começar a falar um pouco de alguns casos mais que são assim impactantes, né, e também que podem servir para algumas pessoas refletirem. E realmente, pessoal, olha, eu gostei muito desse livro aqui, da capa dele, ele é muito bem feita, é muito espiritual, chama Casos de Apometria, do Ricardo e do Ivan Carlos Sanfilippo. Eles são irmãos, né, para quem não sabe, e trabalham juntos. E aqui são diálogos e casos reais de apometria, então vale muito a pena você
procurar esse livro aqui. E aqui a gente vai falar sobre alguns casos e depois eu vou abrir para o Ricardo dar mais algumas informações de como acha o livro. Lembrando que as redes sociais do Ricardo estão todas aqui na descrição. Ele tem um canal muito bacana também, que é a Apometria Estrela Prânica, né? Que ele sempre faz lives e coloca cortes de participações dele, incluindo as que ele tem aqui. E vamos falar um pouco sobre esses casos, porque eu sei que o pessoal gosta dos causos, né? Sim, sim, sim. E sempre tem casos que são mais relevantes no sentido de, às vezes, o impacto de uma situação faz uma pessoa refletir sobre algo proporcional, né? Sim, sim. Alguns exemplos que eu citei aqui já estão no livro, né? Desse caso do soldado, do olhar romano lá, de olhar nos olhos. Ele era um rapaz, aluno, que procurou atendimento e que ele estava discutindo muito com a esposa e nós fizemos o atendimento dele. Depois de terminar o curso, tudo, ele me procurou depois de mais de um ano já de ter terminado o curso. Então, numa situação complicada aqui, muito agressivo, muito incomodado, assim, energeticamente. Vamos ver o que aconteceu. Aí nós vimos que ele havia sido um soldado romano e vimos a personalidade desse soldado. Então, na apometria dá para trazer a personalidade que a pessoa foi em outra vida. Algumas linhas da apometria fazem isso, outras linhas não. Mas a personalidade, quem você foi no passado, dá para incorporar. E conversamos com ele, e quem foi o médium que incorporou sentiu a energia e o tamanho do soldado, muito violento, muito forte, agressivo. E ele falava, eu lembro de eu ter contado já essa história, ele falava assim, onde já se viu, ele fica escutando as críticas da esposa, que a esposa, né, algumas esposas querem às vezes mandar no marido, às vezes não, mas às vezes querem, e ele ficava incomodado com isso, a própria personalidade dentro dele. Então, ele falava assim, um soldado de verdade não deveria nem casar, muito menos ter filho, a profissão dele é ser soldado, é lutar, o resto é secundário. Então, quando a esposa discutia com ele, ele ficava uma fera, por causa da personalidade interior dele, de outra vida, ressoava com ela, né? E ele queria agredir bem fortemente a esposa, né? Então, aí nós percebemos isso, percebemos a tendência dele de questão de violência. Aí, a hora que eu relatei tudo isso para ele, ele falou, então é por isso que eu gosto, é por causa dessa personalidade que eu gosto tanto de guerras. Tinha começado a guerra da Rússia e Ucrânia na época. Ele falou, eu coleciono tudo, entrei nos grupos do WhatsApp, no Instagram, tudo de guerras, eu adoro guerra. Depois da Israel e Palestina, né? Ele falou, tudo da Idade Média, eu coleciono tudo. Romanos, coleciono tudo. Então, veja bem, dentro dele ressoava isso. Às vezes a gente tem alguns comportamentos, porque dentro de nós já fizemos aquilo em outras vidas. Então, é complicado. Numa questão de política, por exemplo, uma pessoa repete muito o que ela fez em outras vidas, de manipular, de querer usufruir, passar a perna nas pessoas. Se não houver uma trava, ela vai continuar repetindo isso daí. Então, esse é um caso desse soldado romano. Tem um caso que eu também já falei, vamos lá repetir aqui, galera diferente, né, assistindo, de uma pessoa da Bahia, que sentia muitas dores, e ela procurou uma terapeuta amiga minha de São Paulo, aluna minha de São Paulo, eu moro em Suzano, né, nós fazemos esse trabalho em Suzano, São Paulo, e há 30 anos sentia dor, e não passava essas dores, ela ia no HC em São Paulo, estava afastada do serviço, ia uma vez por mês, aí avaliava, surgia um tumor, curava, aparecia outro, vários durante 30 anos. E aí a minha aluna falou assim, será que não é algo espiritual? Ela, como assim espiritual? Católica? Algo de outra vida? Como assim? Não existe outra vida. Né? Olha, fala com o professor Ricardo, lá que ele vai dar uma luz, né? Aí nós atendemos ela. Você vê, à distância, atendemos em Suzano, ela na Bahia, não precisa ir presencial, nada. Dá para atender a pessoa no Japão, na Itália, como já fizemos, nos Estados Unidos, dá para pegar o que está acontecendo pela clarividência. Ela foi um nazista, um médico nazista que fazia experiências, ele vai confirmar, comprovar tudo que a gente estava conversando antes aí. Ela fazia experiências, ele, né, era um homem, então perfurava o rim, o fígado, o pulmão, e ficava cronometrando os prisioneiros de guerra, quanto tempo ia aguentar sentindo aquela dor, quanto tempo para morrer. Imagina, aí a hora que está fazendo aquilo, tá solidificando aquele cordãozinho, aquela fumacinha de maldade. Tirou a vida, criou
um laço energético de débito com a pessoa. Centenas de pessoas morreram sentindo dor, olhando para ela, para ele, né? Sabia quem que era o médico, odiando ele. Repercutia hoje ou não? Com certeza absoluta. Ela no HC, quando que vão descobrir que é algo espiritual no HC? Nunca. No Hospital das Clínicas, nem Mesmo hospital. que o médico seja A não ser que fosse espiritualista. o Dr. Paulo César Fructuoso, pô, que aí trabalha no lar de Frei Luiz, é médico, e ele dá abertura para isso. O Dr. Sérgio Felipe, quem é médico e tem conhecimento espiritual. Aí pode ver. O Dr. Paulo César já viu coisas terríveis. Vou até citar um caso depois que não tem a ver com a apometria. Aí percebemos que tinha um monte de espíritos ligados a ela. Então, não usamos de violência, de força, nada. Vamos ajudar esses espíritos. Com a doação de energia, que é o trabalho que nós fazemos com doação de energia. Já no IPPB nós fazemos isso lá na salinha, né? Fazemos isso também todos os dias da semana agora, né, Fael? Segunda a domingo, às 20 horas, e domingo também às 6 horas da manhã. Doando ectoplasma, guias espirituais, conversa, esclarecimento. Recolhemos um monte de espíritos machucados ainda desde a Segunda Guerra Mundial ligados a ela. E eles foram ajudados, porque o corpo espiritual dá para aplicar medicações nele e ele voltar à forma normal, curar. Então a maioria resolveu se afastar. Eu tenho a conversa dela aqui no meu celular até hoje. E 2 dias depois do atendimento, ela falou: Ricardo, minhas dores diminuíram 80%, sem tomar um copo d'água, nem um comprimido e nem uma injeção. E ela tomava morfina, antigamente. Por quê? Porque os espíritos que causavam dor nela, que sentiam dor, causavam dor nela. Eles se afastaram, resolveram se afastar. Mas por que não retirou 100%? Porque tem alguns que são mais teimosos, ela tem que mudar a conduta dela para começar a ajudar pessoas, tudo mais, entendeu? Mas foi ajudada. Uma relação de causa e efeito, ela que mistura espiritismo, umbanda, apometria, relação de causa e efeito, karma, tá tudo interligado. É uma realidade isso daí. E também a gente tem que entender o seguinte, mesmo com vivência na espiritualidade, estando atuante, nós não estamos 100% conectados durante o nosso dia, durante nossa semana. Então, lógico que tem os vacilos energéticos que não proporcionam que a pessoa fique 100% alinhada, mas ela conseguiu melhorar, né? E aí, porque tem coisas que dependem da nossa conduta. Nós não temos a proposta encarnatória, a gente tem que fazer algumas coisas para que isso aconteça também. Se você não fizer nada, né? Um médium, geralmente, pessoa que tem mediunidade, que sente energias, que não trabalha, ela sofre, normalmente. Sim. Se ela não trabalha ajudando ninguém, e quase todo mundo que é médium entra no centro espírita umbandista. Eu só falo de centro espírita umbandista, não falo de candomblé, quimbanda, porque eu nunca trabalhei. Na umbanda eu trabalhei e no espiritismo eu trabalhei. Então eu só cito esses dois, os outros eu não conheço, né? Não trabalhei lá. Então a pessoa tem mediunidade e não trabalha, passa mal. Aí vai procurar ajuda no centro, vai tomar passe, aí sente um pouquinho melhor, aí pede para começar a trabalhar. Alguém convida ela, aí ela começa a se sentir melhor. Aí ela fica, porque ela está se sentindo melhor. Por quê? Porque ela está exercendo aquilo que ela foi preparada para fazer. E aí, às vezes, tem espíritos ligados à pessoa, que a gente já viu isso em atendimento, falando assim: eu estou esperando há décadas ele trabalhar ou ela trabalhar. Porque ele ou ela veio com a função de ajudar, e o espírito falou: não vou machucar porque estou esperando ela me ajudar. Aí passa 1 década, 2, 3, 4. Eu vi pessoas com mediunidade com 60 anos de idade. Eu falei: você trabalhou? Eu entrei no centro e fiquei lá uns 3 meses. Falei: eu não vou bater porque não pode. Mas era para você estar trabalhando aí uns 40 anos, minha filha. Agora, nunca é tarde, né? Você pode sempre trabalhar e ajudar. Mas a pessoa jogou para frente, poderia ter aproveitado a oportunidade. E os guias falam: vocês vão chorar muito na hora que desencarnar e ver que veio com mediunidade e não trabalhou. Foi uma forma de amenizar, de encurtar caminhos. Aí você resolveu não fazer o que você se comprometeu. E aí a gente vê também que a questão da mediunidade, ela é um caminho para que a gente possa, claro, ter uma redenção, ter um aprendizado, não é único, né? Mas a gente também vê pessoas que utilizam mal, né? E isso que é o grande problema, falei né? Isso também numa live. Fiz uma live também danada de boa, procurem lá numa terça-feira falando isso daí. O Ivan fez uma pesquisa bem legal, com vários livros do Chico, do Emmanuel, do André Luiz, do Divaldo, de amparadores dos dois, falando sobre a questão de usar mal a mediunidade. Está bem contundente lá.
vão chorar depois. E aí me passa algumas, dentro da sua experiência, tá? Deve ter tido algum... Quais as principais consequências que chegaram, de repente, de alguém que utiliza... Porque assim, a mediunidade ela pode ter hoje em dia uma difusão maior, mas sempre teve, né? Sempre teve Desde o no Antigo curandeiro. Egito, já tinha antes, habitantes primitivos, né, que faziam as oferendas, os ritos lá para ter mais produção agrícola, tudo mais, conquistar guerras, tudo mais. Fertilidade e tal. Isso, Mas aí já chegaram casos, por exemplo, porque assim, vamos ampliar a magia. A magia tudo tem magia, mas a magia é a magia, não é má nem boa. Sim. É o condutor que vai, o mago que vai colocar a direção naquilo. Só que quando você aprende, você pode direcionar para qualquer finalidade. Sim. Então, o que direcionou para a maldade, ele pode espiritualmente, por ter conhecimentos, ter a redenção e começar a auxiliar num aspecto de energia, num aspecto de quebrar, muitas vezes, feitiços ou magias que não são da luz, vamos dizer assim, né? Sim. Então, aquele conhecimento que ele teve no geral serve para ajudar também. Isso, igual eu falei, a mudança da mão lá, de girar a chavinha para poder fazer o bem, né? Então, já bem antes de aprender a apometria, nós temos o nosso... Eu fazia parte de um grupo, né, que nós montamos em 99, de 99 para 2000, que existe até hoje, mas eu e Ivan saímos há uns 2, 3 anos atrás. Naquele grupo, nós atendíamos, nós já doávamos energia, igual a gente faz na salinha, desde o ano 2000, e apareciam grupos de espíritos para a gente ajudar. Vieram os amparadores, falaram, vocês querem trabalhar em parceria, tal, tal, tal. Nós trazemos 2, 3 semanas grupos para vocês ajudarem, homogêneos, grupos para não ficar um com cada tipo de energia, para facilitar. E nós concordamos. Então eram 2, 3 meses de abortados, 2, 3 meses suicidas, 2, 3 meses crimes passionais, e apareceram, sabe o que, Fael? Dirigentes de N grupos espirituais que mexiam com magia para o lado do mal, totalmente deformados, totalmente enlouquecidos, deformados, porque eles desvirtuaram algumas coisas e tem consequências. Eles fizeram parcerias com seres muito trevosos. Então isso daí é um tipo. Outro, aí não na questão de magia, mas de exemplos do livro também, pessoas que usaram a faculdade mental de forma muito astuta para armar ciladas e mortes em grande quantidade, que a inteligência era muito para traçar estratégias de guerras, né? Guerras, N guerras, que nem você falou, dos mongóis, antes dos romanos, depois dos romanos. Às vezes você não sabe identificar que época. Veio com a mente muito privilegiada. O que tem que fazer para que não use aquela mente privilegiada para fazer besteira? Tem que dar uma podada. Então nós vimos muitos casos de pessoas que têm problemas mentais, leves, moderados e sérios, que tiveram uma inteligência privilegiadíssima e usaram para fazer maldade. Então, tem que ter um amortecimento disso daí. Você tem que impedir a pessoa de usar aquilo durante um tempo, entendeu? Para ir direcionando para outros tipos de pensamento. A gente vê muito isso no cenário atual, que nós estamos dentro da internet. E a internet é uma ferramenta neutra também, vamos dizer assim. Só que dá vazão para coisas positivas ou não. E também dá vazão para os enganadores, né? Que a gente vê que pessoas hoje, elas querem a todo custo ganhar o dinheiro. E eu acho ok. Prosperidade... Desde que não prejudique ninguém, Só que você precisa cumprir com a ética, né? Então, muitas vezes a gente não vê isso. Às vezes as pessoas, elas querem a todo custo vender um curso, vender um material, colocar uma promessa que a outra pessoa vai ganhar dinheiro com algum aplicativo, coisa do tipo, só que chega lá, alguém se dá mal, alguém vai ficar ruim. Então não tá legal isso, entendeu? Não é a pessoa não pode utilizar de tudo que ela aprende com comunicação e tudo mais, para no final saber que quem vai aderir àquilo ou vai buscar aquilo pagando, não vai ter o resultado que ela está prometendo. Então eu acho que esse ponto também, a gente não precisa nem colocar espiritualidade. É o ser humano com capacidades comunicativas, né, ou persuasivas, que a persuasão também pode ser usado para positividade, né, que saem da persuasão e vão para manipulação, né. Então acho que se encaixa nisso. Tem muito hoje, muito. E como está atingindo a internet... foi uma santa ferramenta, né, que está levando conhecimento para vários lugares, mas colocou muita gente
relevância, sendo percebido pelas pessoas, e elas não conseguem distinguir se é ético ou não, se está sendo manipulado ou não. Não tem essa questão. Está sendo dada voz a muita gente, e essas pessoas estão usando isso de forma indevida, né? É difícil perceber. Às vezes você tem que andar metade do caminho junto com a pessoa para perceber que ela está manipulando. Às vezes você percebe no começo, né? Então sempre usar a razão, conforme falei do Wagner lá, né? Sim, sempre o crivo da razão é super importante. Mihael, coloca o trailer do tarô aí da Michele Molina, por gentileza. Você já se sentiu perdido ou em busca de clareza na sua vida? Se a resposta é sim, o tarô terapêutico pode te ajudar. Muito prazer, eu sou Michele Molina, sou taróloga. O tarô é uma ferramenta incrível. Em vez de prever o futuro, usamos as cartas para compreender o momento presente e entender melhor as escolhas que ainda temos pela frente. Também não posso deixar de mencionar que esta prática pode ser utilizada como uma ferramenta complementar às terapias convencionais que você já utiliza. Afinal, o tarô vai revelar o lado luz e o lado sombra da sua questão para que seja trabalhado e você possa ganhar autonomia sobre si e sobre sua vida novamente. Cada leitura é personalizada e juntos vamos, através das cartas, descobrir mensagens valiosas e direcionamentos para os caminhos da sua vida na sua questão. Se você está pronto para permitir que o tarô te traga direcionamento, entre em contato comigo, eu estou pronta para te ajudar. É isso aí, pessoal. Olha, você quer agendar um horário de tarô? A oportunidade está aí, viu? Aqui na descrição tem tanto o canal da Michele Molina, que sempre tem vídeos ótimos, como o link de agendamento para que você possa agendar o teu horário. A gente estava falando aqui, né, sobre espiritualidade, e o Mihael também tem algumas perguntas. A gente estava falando sobre também, Mihael, vamos colocar aqui, né, só para aproveitar, o lance da mulher mandar no cara, a sua mulher não manda em você, né, Mihael? A gente sabe disso, né? Que a mulher não manda em você, né, Mihael? Tá certo? Realmente, tem até uma brincadeira. Agora sim, tem até uma brincadeira que eu acho que foi algum dos convidados aqui que falou assim pra gente: lá em casa eu sou o último a dizer sempre. A palavra é sempre minha, a última, né? Sim, senhora. Então é algo mais ou menos assim. Sim, senhora, concordo, né? Eu concordo. Ou o seu silêncio já diz que você concorda, né? Tem até uma brincadeira, né? Que outro dia eu ouvi, o cara falou assim: não, lá tem o síndico do prédio, o síndico manda no prédio, coloca a ordem, daí outro cara falou: não. Quem manda no prédio é a mulher do síndico, não é o síndico. Exatamente. Você falou aquela hora, eu falei, não podia deixar de mencionar, né? Mas fazer o quê, né? O mundo é assim. E acho que o Romano lá também, acho que estava frustrado porque a mulher devia acho mandar. Que mandava muito nele, né? Ele falava que ele sempre falava mais alto, né? Então a esposa falava, vai lavar a louça, ele, já tô indo. O duro que nessa vida ele quis ficar agressivo, né? Daí não compensa. Mas é a realidade, né, Mihael? Você sabe muito bem que você tem a sua esposa lá, eu tenho a minha, e a gente vai fazendo o que é possível, né? Vai administrando ali, né? Muito bem, tem uma pergunta aí, Mihael? São os desígnios, né? Tem uma pergunta sim, a gente estava falando sobre esses movimentos, né, que a gente faz durante as vidas para ir arrumando essas nossas ações que geraram algumas desarmonias. É possível a gente não necessariamente passar pela mesma situação que a gente infligiu a nós mesmos ou a outros, através de, por exemplo, ações positivas. Então, eu lembro disso, de ter visto isso num dos relatos da Ivone Pereira, que ela teve, se não me engano, algumas vidas sucessivas, né, vindo como uma suicida, então ela acabou tirando a vida dela, mas aí nessa vida dela agora, nessa última vida, ela veio e fez um super trabalho, né, fez o livro lá Memórias de um Suicida, entre outros, e não necessariamente a gente viu aquele fenômeno clássico, né, de ter uma atitude e ser na mesma moeda para você aprender ali. Eu gostaria de saber se é possível, através disso, né, das ações, a gente recuperar alguma coisa, não necessariamente na dor.
Sim, exatamente, muito bem colocado. Ela não precisou passar pela dor, ela aprendeu, entendeu tudo e veio para ensinar as pessoas a não passarem pela dor que ela passou. Então, também é um resgate. Ela está com esse livro, ela ajudou muita gente, né? Ela psicografou esse livro e ficou guardado décadas, né? Esse livro ela tinha vergonha de publicar porque ela achava que poderia não ser verdade, sendo que o Bezerra de Menezes era o pai dela em outra encarnação, né? E aí ela foi falar com o Chico Xavier e o Chico falou que ela deveria publicar o livro, sim, que estava guardado lá. Então, é uma espécie de dharma isso daí, né? Uma atividade positiva que ela fez para karmicamente resgatar o que ela havia feito de dor no passado, havia provocado nela mesma. Então, aí, o Dr. Paulo César Fructuoso, atuando como médico e como palestrante, ele está resgatando as épocas que ele usou a espada para ferir, para matar, e eu também, o que eu aprontei no passado, todos nós, fazendo uma atividade de esclarecimento, de auxílio ao próximo, e está resgatando. Não precisa passar pela dor, é como eu falei, são duas possibilidades da gente resgatar isso, pelo amor ou pela dor. Então, primeiro é dada a oportunidade do amor, você tem livre-arbítrio para poder fazer as coisas para ajudar pessoas. Se você fizer, você já está quitando, como aquele sistema de compensação que eu falei lá. Às vezes a pessoa nasce como seu filho, como mãe, como marido, esposa, irmão, e você vai ajudar essas pessoas. Às vezes é uma pessoa que tem problema na família, você vai ajudar. Então são resgates, você fazendo o bem, não sentindo dor, né? Muito bem, muito Respondeu? bem. Respondeu aí, Mihael? Aliás, Perfeito. complementando um pouquinho, só para dar um plus aí, do Dr. Haroldo Dutra, falando num videozinho pequenininho no TikTok, eu vi outro dia, achei muito, muito relevante, muito importante, repliquei lá nos grupos. Ele fala assim, procurem aí, como que se quita, como que se faz um acerto de um assassinato numa outra vida. Você pode ser assassinado, igual você está falando, né, Mihael? Pode ser assassinado, mas você pode também fazer um bem tão grande para uma pessoa que compense isso. Como? Ele falou, com o amor. Mas como assim? Por exemplo, uma pessoa que você assassinou numa outra vida pode nascer como um filho seu nessa vida. E você vai ter que primeiro gerar ele, depois você vai ter que cuidar dele como criança a vida inteira, dando amor, dando roupa, dando alimento, dando tudo, levando para a escola, gastando, ele até brinca, fala assim, aí quando você vai na escola e vai ter que comprar os livros lá, o material escolar, é aquela fortuna, aí você vê que o negócio é pesado, né, ele brinca com isso daí. Dá para fazer um consórcio para pagar o material escolar, né? Então, ajudando um filho, você está resgatando, às vezes, alguém que você prejudicou no passado. Não necessariamente um assassinato, mas alguém que você prejudicou. Então, é muito comum a gente ver pessoas que foram inimigos nascerem na própria família. Ah, mas é só assim que nasce próximo? Claro que não, pelo amor também. Mas, eventualmente, você coloca no meio familiar uma pessoa desgarrada ali que precisa ser resgatada. E é através do amor que nós vamos quitar muita coisa. Pelo amor ou pela dor? Não foi pelo amor, inevitavelmente vai ser pela dor. Não vai passar nada batido. Eu falo que essas questões kármicas são igual à lei gravitacional, né? Tem gente que fala que dá para zerar os karmas. Existem até formas de trabalho, de amenizar, mas não existe formulinha mágica, né? Então, nós podemos, através do trabalho, ir quitando lentamente, mas não zerar. Igual a força gravitacional. Se você colocar o exemplo que eu dou brincando, que eu gosto de dar muitos exemplos bem brincalhões, né, para ficar fácil de lembrar. Se você colocar num prédio lá de 20, 30 andares, um judeu, um evangélico, um ateu, um espírita, um bandista, um apômetra, se jogar lá todo mundo, lá de cima eles começam a rezar. Quem que não vai bater no chão e vai continuar vivo? Por um acaso, algum deles, Deus vai segurar no alto, falar, a sua reza foi maior, olha, a sua religião é melhor que a outra, eu vou te segurar aqui. Não vai ter jeito, todo mundo rezando vai cair no chão e provavelmente vai morrer todos. Então, com karma é a mesma coisa, você pode pedir, não dá para amenizar, você que plantou, você vai colher. É tudo relativo, né? Nós explicamos as leis, você aprende, né, você conhecerá a verdade você libertará, né. Então, você aprendendo como funciona, demorou alguns séculos para a gente chegar até agora, nesse momento, que nós estamos entendendo um pouquinho. E até então a gente decorava, igual decorar tabuada, 2x2, 3x2, 4x2, agora não é para decorar versículo e capítulo, é para se transformar numa pessoa melhor, não importa se tem decorado ou não,
né? É. Então, por isso, o ateu leva vantagem sobre o religioso que está fazendo maldade. O ateu que não faz maldade leva vantagem sobre o religioso que faz maldades. Um ateu consciente também, né? É. E aí a gente vai entrar numa linha de raciocínio aqui que ela é mais complexa. O karma e o dharma é muito relativo, né? Porque, vê bem, vamos do mais simples ao mais complexo. Se tem um escorpião chegando perto da mão de uma pessoa e você vai lá e tira a vida do escorpião, dá uma paulada, você gerou um dharma em relação à vida da pessoa que continuou, ou o karma em relação a tirar a vida do escorpião. Esse é um caso mais simples, tá? Vamos para o mais complexo, que há de se pensar também. Um louco entrou em uma escola cheia de crianças. Vai colocar em risco a vida de muitas crianças, né? Inocentes. E aí sim entra o tal do sniper, treinado e direcionado para resolver a situação, certo? Sim. Com responsabilidade, não por diversão. Sim. Ele vai alvejar ali o maníaco, evitando Sim, que várias todas aquelas crianças crianças perdessem a vida. Como é que fica? Então, eu, como sou da área de exatas, né? Eu lembro quando eu fazia exercícios de raciocínio lógico matemática, eu sempre gostei muito de matemática, e às vezes tinha perguntas que eram assim, qual que é a resposta correta? E às vezes tinha assim, qual que é a melhor resposta dentre as 5 abaixo? Todas estão corretas, mas qual que é a melhor? Então vamos lá, vai gerar um karma se matar a pessoa? Mais ou menos, porque a função dele é impedir que agrida e mate outras crianças. E se tem 100 crianças e vai economizar a vida de 100 crianças por uma morte, matematicamente, passou a régua, eu preferiria tirar a vida do maníaco, lógico, né? Entre 2, 3, é preferível que mais pessoas permaneçam vivas do que uma pessoa que está desequilibrada querendo tirar a vida delas, né? É tudo uma questão de consciência, né? Porque às vezes a gente tem que raciocinar nesse sentido, né? Porque, assim, lógico que é tudo ética, consciência, né? O ideal era que não precisasse matar a pessoa, né? Se pudesse inutilizá-la com um dardo, e ela dormisse, mas às vezes não dá, não tem jeito. A única opção é essa. Então, paciência. Aí é o Ricardo falando, tá? Eu não sou Deus, também não acerto tudo, mas eu preferiria que essa pessoa perdesse a vida para manter a vida das 100 crianças. Mesmo gerando... Mas eu não creio que geraria karma para essa pessoa aí, porque ela não está fazendo por maldade, igual aquele médico cortando e medindo quanto tempo cada um ia demorar para morrer, não é isso. É que deve surgir muito essas questões, porque surgem, né? As pessoas ficam pensando, raciocinando, né? E às vezes, por exemplo, uma pessoa acaba sendo fundamentalista demais em relação a um assunto ou outro, e às vezes perdendo um pouco essa questão da ação e reação, né? Então é importante que a gente aborde de forma clara alguns pontos para que as pessoas também reflitam sobre os próprios atos. Muitas vezes também, se precisar ter uma ação extrema, não estou dizendo fazer isso, mas empurrar alguém que vai fazer uma maldade e você não está gerando karma com aquela pessoa, você está agindo de acordo com o teu dia a dia, evitar que alguém se dê mal, você alertar, você não está interferindo no livre-arbítrio, você está fazendo algo com bom senso, entendeu? Então tem certas coisas que a gente também tem que entender que a não ação também pode gerar um karma. Sim. Então, pegando um gancho nisso daí, Rafael, às vezes já me perguntaram assim, mas se tudo que a pessoa está passando é karma, por que nós devemos ajudar então? Aí que tá, né? Deixa acontecer, eu prefiro não fazer nada, eu não vou colocar a mão aí. Não, eu acho que a gente deve tentar, até porque nós estamos aqui há várias encarnações, temos a noção que nós temos algumas coisas para consertar, e perder uma oportunidade de fazer uma caridade, se está na nossa frente, a gente tem a oportunidade de ajudar, e nós seremos cobrados também, não só pelo mal que nós fizemos, mas pelo bem que nós deixamos de fazer. Então nós devemos tentar ajudar todo mundo, eu vejo assim. Tenta, se for do mérito da pessoa, vai chegar até ela, se não for, não vai chegar, porque a questão kármica dela vai impedir que isso chegue até ela. Mas nós devemos tentar, exercer a nossa possibilidade de querer ajudar, né? Eu não vou fazer nada porque é karma. A pessoa está morrendo ali na sua frente, eu não vou fazer nada. Claro que eu devo fazer. Os médicos devem tentar de todas as formas curar uma pessoa. Mas nem todos serão curados, porque tem alguns que têm a questão kármica, outros não. Né? Por exemplo, eu tenho um amigo, se algum dia ele vier assistir esse vídeo aqui, o professor Rubens de Guarulhos, que ele já atendeu mais de 20 mil pessoas lá com apometria.
na Fraternidade Cruzeiro do Sul. É um método diferente do nosso, onde não há incorporações igual nós trabalhamos, mas eu gosto muito dele, pessoa 100%. E ele fala que passou 2 moças lá, bem jovens, que eram irmãs gêmeas, passaram em apometria. E uma delas se curou e a outra não. E aí, veja bem, não é porque passou na apometria que vai ter que dar tudo certo. Não é porque foi para o Albert Einstein que todo mundo vai sobreviver. Tem gente que morre lá também, no HC, em todos os lugares, pessoas morrem e são curadas. Depende de uma série de fatores, né? Na apometria é a mesma coisa. No espiritismo, na Umbanda, curou, resolveu, sim, não. E aí, ele falou, não fizemos nada de errado, porque o método é o mesmo para todo mundo, sabe? Padrão, para todo mundo é a mesma coisa. O efeito vai ser diferente, porque cada pessoa é um universo diferente, tem um histórico espiritual diferente. Um pode ter sido Gengis Khan, como você falou, o outro pode ter sido Madre Teresa de Calcutá. É diferente as energias. Lembra que eu falei das 2 alunas? Uma teve que resolver só 10%, porque o resto já estava sendo amenizado no espiritismo e na Umbanda. A outra tinha 90% para resolver, porque não fazia nada. Da mesma maneira, um mesmo atendimento para 2 pessoas diferentes. Não tem gente que morre por tomar uma injeção de dentista, teve uma reação alérgica que ninguém sabia até o dia que ela tomou a injeção, né? Então, é diferente. Tem toda essa questão, é bom a gente conscientizar, né? Porque às vezes as pessoas também ficam divagando nas ideias e procurando, né? Por exemplo, justificativas para também não fazer algo pelo próximo. Porque se a gente for ver bem, se fosse raciocinar de uma forma tão linear em relação a isso, não é tudo... nenhuma injustiça, vamos colocar injustiça entre aspas, porque também disse que a injustiça também é algo relativo, né? Mas nenhuma questão complicada que teve na humanidade seria resolvida se outra pessoa, por exemplo, se um grupo de pessoas não tomasse uma iniciativa, né? Por exemplo, o caso até, vamos voltar no Divaldo, no Chico, sei lá, mas eu não tenho obrigação de acolher uma criança e colocar aqui para ter estudo, por que não? Deixa a sociedade resolver, não. Ué, vamos com... ele interferiu ou ele deu uma possibilidade para melhorar? Não significa que aquela pessoa vai resolver todos os problemas dela, mas ele está dando inspiração, possibilidade para que aquela pessoa tenha caminhos. Exatamente. Então isso é importante, né? Eu acho que como nós estamos num caminho evolutivo, né, para o bem, para a luz, nós temos que fazer tudo que tiver ao nosso alcance para tentar ajudar. Se der para fazer, faça. Se for do mérito da pessoa, vai chegar até ela. Se não for, paciência. Mas nós podemos ajudar muita gente. E a nossa falta de ação pode ser cobrada depois também. Poxa, colocou lá na sua porta para te pedir ajuda e você foi dizer que era karma, que virou as costas e que não podia fazer nada, nem tentou ajudar, né? Então, nós tentamos, certo? Existem algumas práticas até de doação, né, de dinheiro, que aí vai para o dízimo, né, também a referência, mas em várias vertentes religiosas tem aquela questão de você recebeu, você sempre colocar algo à disposição e sem julgar, colocar algo para uma causa, sem você querer aparecer nada, colocar. Por quê? Porque isso movimenta uma energia de prosperidade, isso movimenta uma energia de fluidez, e também as pessoas podem ter inspirações, por exemplo, um dia que eu precisei, do nada me veio uma contribuição, então farei isso também, e aí você estimula as pessoas a serem mais altruístas, então também tem esse fator, né? Um exemplo vai levando o outro até que as pessoas comecem a se conscientizar, né? Sim. Estou me lembrando agora, enquanto você está falando aí, está fazendo download aqui de um atendimento que uma pessoa que era médium, um médium muito ostensivo, mas que não trabalhava, estava passando mal, como eu falei, normalmente, e aí ela falou, eu preciso de ajuda, eu quero ser ajudada, né? Aí nós falamos, o compromisso, você tem sensibilidade, por que não trabalha, aí veio um guardião, posso passar um recadinho, né? Sim. Pergunta para ela se ela ajuda alguém. Não. Então pergunta para ela por que ela acha que ela merece ser ajudada se ela não ajuda ninguém. Falou assim, na cara dura. Na lata ali, né? Por que você acha que você merece ser ajudado se você não ajuda ninguém? Aí pega, sabe o que pega? Isso aí pega bem no X da questão, porque o que a gente vê hoje em dia é o ser humano em geral exigindo um certo tipo de consideração de terceiros que ela mesma não teria se tivesse a oportunidade, não é verdade? Mas como foi essa falta de consideração comigo, não sei o quê? Peraí, você teria essa consideração por outro ser humano? E aí a gente pega no
no X da questão, né? Na oração, né? No Pai Nosso. Perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem me tem ofendido, né? As minhas dívidas. E outra, porque não pode ser você, a pessoa, dentro de um conflito, a dizer, tá bom, vamos deixar isso para lá. Falta isso na humanidade. E eu falo às vezes que eu percebo isso no dia a dia. Às vezes teve um desconforto, nós podemos ter, né, com outras pessoas. Sim. E não pode ser você, a pessoa falar, beleza, vamos deixar para lá, eu errei, você errou. Mas não, sempre tem aquela quebra de braço entre duas pessoas e o ego do ser humano, todos nós temos, tá? E já passamos por isso. Mas se a gente refletisse sobre isso de dizer, pô, tá bom, né? Vamos conversar, vamos deixar isso para lá. Tem que partir de alguém sempre, né? Isso é sinal de maturidade. Sim, e de evolução, né? Principalmente nós, espiritualistas, temos essa obrigação, porque o outro nem sempre tem o mesmo conhecimento que a gente. Então, eu acho que a obrigação nossa é tentar amenizar os outros. Mas a outra pessoa é tão teimosa, mas ela não está frequentando os cursos que você frequenta, ela não tem o conhecimento, não lê os livros que você leu, os cursos que você fez. Não pode exigir dela, ela não tem essa noção. Então, a gente tem que dar um passinho a mais ali, mesmo que a contragosto, para agir primeiro, tentando amenizar, colocar o extintor de incêndio ali na fogueira, entendeu? E muitas vezes também, Ricardo, eu vejo você ser rígido e firme com uma situação que você vê que é equivocada, não é sinal de arrogância, prepotência com alguém, mas é sinal de você estar identificando algo e colocando com firmeza. E aí, no dia seguinte, você pode conversar com aquela pessoa normalmente. Tem muitas pessoas que a gente vê que são líderes religiosos que, se precisar, puxa a orelha lá, mas não é com arrogância, é com firmeza. No dia seguinte, opa, vem cá, vamos almoçar, tal. Aquela situação não fica com rancor, entendeu? É só um momento, né? Sim. Se você tem a lucidez e percebeu isso, às vezes a pessoa não está percebendo. Você tem que colocar na linha ali o negócio, porque senão o pessoal pode se prejudicar, ou vocês dois juntos prejudicarem, né? A gente tem que alertar. Eu acho sempre assim, a gente tem que tentar. Se o resultado vai ser positivo ou não, pelo menos tentamos, né? Para não ficar inerte, né? É preferível, eu sempre falo assim, pecar por excesso que por falta. Melhor tentar 2, 3 vezes do que não tentar nenhuma. Nem tentei. Podia ter dado certo, você nem tentou, né? E aí a gente vai entrar num tema que eu acho que você já mencionou brevemente aqui, em vários casos, que fica sempre essa lacuna para a pessoa ficar raciocinando, será que também está acontecendo comigo, tal? A mediunidade não trabalhada. A pessoa precisa começar a juntar os pontos para entender. Quais são, a gente fala sintomas, mas assim, lógico, podem ter causas orgânicas também. Mas quais normalmente são esses sintomas físicos, assim, que às vezes nas mãos, nos pés, sensações corpóreas / energéticas inexplicáveis que as pessoas vão tendo até se darem conta que não estão trabalhando a mediunidade? Às vezes demora décadas, né, para a pessoa. Às vezes a pessoa tem calafrios, tem medo do nada, tem vontade, tristeza, chorar do nada. Aconteceu isso comigo, eu já citei isso, falo sempre aos alunos que estou construindo uma casa que é afastado lá no mato, eu vinha vindo um dia, estava normalzinho da Silva. De repente, no meio do caminho, me deu vontade de chorar, antes de chegar na minha casa. Do nada, assim. Falei, o que é isso? Cheguei em casa com uma vontade de chorar danada. Falei, isso não é meu. Isso não é meu. Aí eu peguei lá, fiz os procedimentos, como já tive na Umbanda, já tem apometria, tem espiritismo, fiz meus procedimentos lá, na hora parou. Falei, olha, tá vendo? Não era meu. Eu percebi que era algo espiritual. Mas às vezes a pessoa não percebe, ela fica no mal-estar, no desconforto um tempão. Quem vê espírito é médium, pelo amor de Deus, porque senão... será que eu sou médium? Você vê espírito? Eu vejo de vez em quando. Então, tu é médium, meu filho, minha filha. Eu escuto, de vez em quando, de vez em quando. Então, você é médium. Se escuta, se vê, é médium. Mas as sensações também orgânicas, né? Às vezes dá enjoo, dá desconforto, porque se tem um espírito desequilibrado, ele aproxima de você, um suicida, alguém que está muito complicado energeticamente, pela mediunidade, você é uma antena parabólica, que pega tudo que está ali. Você vai pegar o mal-estar do espírito e você vai começar a passar mal. Por isso muitas pessoas fogem da mediunidade achando que passar mal, toda mediunidade a pessoa vai passar mal. Não, não é que vai passar mal, é que você está ajudando a identificar a dor da pessoa para a gente poder curar. É como se você fosse uma pessoa cega que está tateando ali para descobrir onde que está, que tem que curar ali. Então você sentiu o mal-estar dela, identificou que tem alguém desequilibrado. Vamos ajudar ela, né? Então médiuns, né, você sabe disso, do espiritismo, da Umbanda, quando incorporam contendo o espírito do lado, sente um pouquinho de desconforto, mas daqui a pouco passa. Nada que no final dos trabalhos
já não passou tudo. Você pode ter um desconfortinho, mas passa, né? Então, calafrio, medo, mão gelada, pé gelado. Na hora que nós fazemos a autoapometria, esterilização de energias, as pessoas relatam diversas situações quando estão doando energia. Fica bocejando muito, isso é normal, doar energia. Bocejar, sono. Eu já cansei de apagar, dormindo em PPB. A ponto de eu levantar, eu já ficava lá no fundo para ficar encostado na parede. Porque era tanto sono na doação de ectoplasma que eu acabava dormindo. Então, fica de pé. Sente a mão um pouco quente, um pouco fria. Sente um ventinho na mão, saindo energia na mão. No frontal também, no topo da cabeça, no coronário. Então, são vários, a sinalética, né, que chama, do corpo. Tem gente que sente coceira, tem gente que sente perfume. Na última esterilização, a autoapometria, uma mulher, tô sentindo cheiro de rosas, perfume de rosas, do nada. Normalmente, amparadores, quando estão do lado, né? Da mesma forma, não acontece na esterilização, mas pode acontecer em trabalho de desobsessão. Estou sentindo um cheiro de podre, de esgoto. Normalmente são espíritos com energia complicada, negativa, que está ali do lado. Está sentindo cheiro de cachorro molhado, que a gente fala, né? Cheiro de esgoto, ó, tem espíritos aí bem desequilibrados. E às vezes tem um combo disso, né? Tem casos da pessoa, pé gelado, parecia uma pedra de gelo, mais um enjoo. É um combo que a pessoa vai tendo. Vai no médico, vai não sei o que, vai não sei o que lá. O médico não vai identificar. Pode ter causa. Pode ser causa física, mas... Pode ter a circulação envolvida em outras coisas. Mas às vezes não é. E aí a pessoa começa a trabalhar, opa, esquentou o pé. Né? Voltou ao normal, opa, passou o enjoo, que nem você falou, né? Por quê? Porque o médico mesmo, são as questões psicossomáticas colocadas em questão. Isso. Que aí é questão que fala que é emocional, né? Mas aí também o emocional é muito afetado pelo espiritual, né? Sim, está interligado. E às vezes em trabalho de apometria e de desobsessão também no espiritismo na Umbanda, os médiuns sentem uma dor, vários médiuns sentindo a mesma dor, que é a dor do espírito que está manifestada ali. Por exemplo, alguém que morreu com uma flechada no ombro aqui, perto do coração. Estou sentindo no meu ombro direito uma dor. Estou sentindo no meu ombro direito uma dor. 2, 3, 4 falando a mesma coisa. Ou um estômago, estou com ânsia. Estou com ânsia. Outro, estou com falta de ar. São os sintomas daquela situação, daquele espírito. Acabou o atendimento que dura 1 hora? Acabou. É impressionante. A gente faz, acabou a limpeza, parou aquele desconforto. Aí eu pergunto para todo mundo, está todo mundo bem? Sim. Foi temporário, só para identificar. É como se abrisse ali um radar, a sinalização, para identificar o que é. Pronto, já curou, não sente mais. E aí você também é uma pessoa que trabalha doando muita energia dentro da apometria, e você falou bem, né? Às vezes a gente está numa reunião de trabalho normal, plano material, mas quando a reunião ela envolve o trabalho espiritual, ao finalizar os médios estão varados de fome, né? Tem uma pergunta isso daí, depois que a gente doa energia, porque doa um pouco do ectoplasma, um pouco é do corpo, não a ponto de te fazer mal, é claro, né? Mas aí tem que repor um pouquinho de energia. Nunca vai te fazer mal, você vai ficar debilitado, eu não sei se eu devo fazer isso porque eu posso ficar muito fraco. Não. É coisa mínima. É que o nosso ectoplasma ele é potencializado 84.600 vezes. De onde que vem esse número? No trabalho de apometria lá no Hospital Espírita de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, José Lacerda, apareceu um espírito lá desencarnado, que foi atropelado, perdeu a perna. Então tinha equipe de médios encarnados e desencarnados trabalhando. A equipe dos encarnados perguntou, qual que é a diferença de nós estarmos aqui com esse corpício, né? E vocês aí só em espírito? Falou, o ectoplasma. Como assim? Dá para explicar? Bom, potencializa muito, mas dá para explicar melhor? Sim. A perna desse espírito que estava faltando, nós conseguimos reconstruir, dá para reconstruir, hein, pessoal? Dedo, mão, braço, cotovelo, nariz, ouvido, tudo do espírito com o ectoplasma nosso, com a força mental. Isso todo mundo que estuda espiritualidade sabe. A gente vê isso há 25 anos. Reconstruiu a perna em 15 segundos com o ectoplasma. E sem ectoplasma ia durar 15 dias. Então faça as continhas. 15 dias vezes 24 horas, 60 minutos, 60 segundos, divide por 15 segundos, dá 84.600 vezes. Então, assim, nós doamos um pouquinho, mas como aumenta 84.600 vezes, então dá para ajudar muitos espíritos se você sente uma coisinha mínima de energética. Vai lá, come um lanche, toma um suco, já está tudo reposto, entendeu? E por isso que é importante o nosso trabalho. E eu convido todos aí a participarem no nosso canal lá, reuniões todos os dias, 20 horas, e domingo, 6 horas da manhã.
Nós ficamos 1 hora doando energia, igual a gente faz na salinha, 1 hora, para um hospital extrafísico, espiritual, onde chegam as pessoas, né, de diversas naturezas, de guerras, de acidentes, enfim, assassinatos, e são reconstruídos os corpos e ajudados. Então dá para ajudar milhares de espíritos com poucos trabalhadores, porque Canal potencializa Estrela Prânica. muito. Apometria Estrela Prânica. Apometria Estrela Prânica. O canal Apometria Estrela Prânica já é conhecido do pessoal aqui do canal Filhos do Todo, mas vamos deixar aqui no nosso episódio aqui, para que você possa ir lá, conferir e também participar do que o Ricardo está falando, certo? E aí a gente está falando também de casos de apometria, que é o nome do livro, né, do Ricardo Sanfilippo e do Ivan Carlos Sanfilippo, que tem o prefácio do Wagner Borges, né? Isso, não e falamos aqui, isso. Diálogos da Luz com Sombras, e aqui são casos reais. Para o pessoal que tem interesse também em adquirir, como faz? Tá. Se entrar no nosso canal, dá para se comunicar pelo @Ricardo Sanfilippo no Instagram, meu nome com @ Ricardo Sanfilippo, manda mensagem para o Instagram. Tem um telefone da nossa amiga, aluna, colaboradora lá, Ellen, que é 11 96648 3620. 11 96648 3620. Entre em contato pelo WhatsApp, ela envia o livro. Nós estamos com um preço promocional lá, o pessoal que quiser adquirir vai estar bem facilitado. Só passar o endereço para ela. E quem tiver interesse nos cursos também, né? Nós vamos abrir 2 turmas mês que vem já, Rafael. Dia 16 de fevereiro e dia 20 de fevereiro. O dia 16 é domingo, das 9 ao meio-dia. Dia 20 é quinta-feira, das 20 às 23. O curso dura 6 meses, aula toda semana de 3 horas, 1h30 de teoria, 1h30 de prática. Alguns alunos são atendidos. Precisa ser médium de incorporação? Precisa ter 35 anos de Umbanda de Espiritismo? Não. Alguns são de incorporação, 1, 2 ou 3. Alguns são clarividentes, 1, 2 ou 3. Os outros vão doar energia, vai doar ectoplasma. Tá? Qualquer um pode fazer. Tem que ser só presencial? Não, nós estamos em Suzano, São Paulo. Quem morar perto, conseguir ir, pode ir, qualquer um, todos, tem espaço para todo mundo, mas 90% dos alunos são online. Né? Foi por isso que eu fui viajar para fora do país. Né? Começou a aparecer alunos, né, de Portugal, da Itália, da Inglaterra, foram convidando para ir para lá, montamos as turmas e fomos para lá em outubro. Né? Então, 90% são online. Dá para fazer online, pela clarividência dá para perceber de longe. E como nós estamos aqui falando português, nós temos muitos espectadores de Angola também. De Angola. E aí também vai rolar uma questão lá em Angola, né, futuramente. Aí. Vai. Tem um amigo lá em Angola, o Gaspar, que foi atendido de apometria, e ele enviou os presentes para o Wagner e para mim. Eu trouxe aqui naquela live que eu fiz com o Wagner, que nós fizemos, né, os presentes, e ele nos convidou a fazer palestras e curso lá em Angola, em Luanda, o ano que vem. Provavelmente em outubro, eu e Wagner Borges iremos para lá fazer cursos e palestras. Tá, o Wagner está indo para o Japão, agora em abril e maio, depois segundo semestre ele vai para a Europa toda lá também. Eu provavelmente vou voltar para a Europa para dar continuidade às turmas lá. Então, estamos expandindo a espiritualidade, né? E, inclusive, na live que eu fiz terça-feira agora, está falando isso daí, a importância que os amparadores passaram para nós, né? Dos brasileiros que estão disseminando conhecimento espiritual aí para fora. É bem interessante. Dei uma assistida lá na live de terça-feira agora no nosso canal. Legal, e um abraço para os nossos espectadores, nossos amigos de Angola, de Moçambique, tem de Cabo Verde também, alguns espectadores que colocam nos comentários, os nossos amigos de Portugal também, aos falantes de língua portuguesa, né, que acompanham aqui o podcast, o nosso grande abraço. E aí, ó, você que é de Angola, vai ter oportunidade aí de participar dessa jornada aí com o Ricardo, com o Wagner Borges. O Wagner até comentou que uma mentora angolana o visitou já. Sim, eu lembro lá no PPB. Na salinha, inclusive. Na salinha, né? Legal. Assim que foi feito o convite, né? Logo a seguir essa amparadora apareceu, tipo, dando boas-vindas. Inclusive o Wagner teve uma projeção que ele viu uma espécie de uma comida e falaram um nome lá que é feito tipo de um fubá, angu, é uma coisa assim. E aí eu fui conversar com meu amigo Gaspar lá de Angola, ele falou que é o prato tradicional, né, de lá. Então, você vê,
tudo comprovando espiritualmente o que acontece lá mesmo, né? Já vem a amparadora antes, tipo assim, olha, nós vamos receber vocês aqui. Ele teve a intuição dessa comida lá, viu, né, na projeção. Vai acontecer, então já estão preparando o ambiente lá, né? Que bacana, que bacana. Legal. Muito bom. Satisfação imensa a gente poder expandir isso Maravilha. também através das redes sociais, né? Foi o que Então, traz essa rapaz, possibilidade, né? muita gente que chegou até mim falou que viu a entrevista que eu fiz a primeira vez aqui com você, viu nos outros canais, viu com o Samuel. Então, bendita a internet, né? Porque antigamente, nós falamos muito para o Wagner isso, que ele deveria expandir para o YouTube antigamente. Não, aquele jeitão dele. Até que chegou a pandemia e não teve jeito. Ou é tu mesmo, não tem como. Ou é a internet ou não vai ter ninguém, porque não teve reuniões em PPB, né? Eu também parei da aula de apometria. Aí nós fomos migrando para o online e acabou pegando. E depois a gente percebeu que com a internet é muito mais eficiente, abrange muito mais pessoas. E tem muita gente de Angola, de Moçambique, da África, que fala português, vendo você aqui, sem você precisar ir lá. Se você tivesse que ir lá, nenhum deles teria te conhecido ainda. Então a internet é fantástica nesse aspecto aí. Um abração para todo mundo aí do continente africano. Um grande de abraço. Portugal também, né? Muita gente de Portugal lá. Portugal e também algumas pessoas que falam espanhol. Aqui, daqui a um tempo a gente vai conseguir uma tradução simultânea, que já está acontecendo já. Quase, né? Já está acontecendo para alguns canais que eu fiquei sabendo. Que a tradução, inclusive dublada, tá? Ela pode dublar já para o inglês, para o francês. Então aí o alcance... Aí o negócio vai... Aí o Wagner... já era meia estrelinha dourada, vai ficar 200% estrelinha dourada, porque aí a turma no mundo inteiro vai conhecer ele, que o Wagner... Aí não fica mais aqui no Brasil, né? Vai ficar viajando, deixando os alunos aqui, e lógico, fazendo bem também, né, ao redor do mundo. Você também vai ter essa possibilidade agora aí, e já foi para a Itália, né? Foi para a Itália? Itália, Portugal e Inglaterra. E aí estava para ir para a França e minha mãe sofreu um acidente em casa e eu voltei para dar uma assessoria lá. Uma ajuda. Mas ano que vem não, já estamos no 2025, né? Vamos ver, segundo semestre talvez a gente volte para alguns lugares. E tem um ponto aqui que a gente pode colocar como um raciocínio que muitas vezes as pessoas chegam até o teu trabalho ou até a equipe que está te auxiliando também e que trabalha muito bem, em relação à própria realidade. As pessoas chegam com queixas, né, com situações às vezes ardilosas, dizendo que fizeram alguma coisa para mim, não é possível. Tem algum trabalho feito para mim. Às vezes tem. Às vezes tem, mas é minoria. Mas às vezes é a cabeça da pessoa que acredita isso. Exatamente. Pela nossa experiência, pela quantidade de atendimentos que nós temos visto, 1% talvez seja magias feitas contra as pessoas. 99% é coisa que ela mesma fez na outra vida e está colhendo agora. Tá? É muito pouco. E o que acontece quando alguém faz magia? Porque a pessoa tem um débito, senão não vai atingir ela essa magia, digamos assim. Mas tem o caso do nosso amigo lá, Paulo Roberto, que é do Rio de Janeiro. Abraço para o pessoal do Rio de Janeiro, tem muitos alunos lá. Nessa live, a gente, tinha muita gente do Rio de Janeiro, estava brincando até falando sobre isso. Ele nos procurou e ele aceita numa boa que a gente fale isso daí, fiz uma live com ele explicando. Ele estava reclamando que a vida dele estava dando tudo errado, que alguém devia ter feito magia, que ele queria saber quem que era o culpado da situação dele estar daquele jeito. Aí veio um guardião da Umbanda, Exu Pimenta. Posso passar um recado para ele? Pode. Era o próprio guardião dele, Exu Pimenta, que veio até nós. Eu que incentivei ele a procurar vocês. Porque eu falando, ele não escuta, dá vontade de dar na orelha dele. E aí vocês passem então isso para ele, que ele está procurando o culpado, fala para ele que é fácil achar o culpado. Já falei isso. É só ele levantar, assim que ele levantar, ele ir no banheiro, olhar para o espelho, ele vai descobrir o culpado dos problemas dele. Não é ninguém de fora que está fazendo. Ele tem a mediunidade para trabalhar, o que nós falamos aqui. Não está trabalhando a mediunidade, ele está um tempão sem trabalhar no centro. E eu trabalho junto com ele. Nós temos uma parceria, né? Então, mais a questão de não levar currículos na quantidade que deveria, não está se esforçando adequadamente, está buscando uma cura milagrosa, o comprimido dourado, que o culpado é o outro. Eu quero descobrir quem é o outro para eu descarregar em cima do outro toda a minha frustração, né? Eu falei isso para ele, ele ficou branco assim.
engoliu seco, mas fez a transformação. E a gente é amigão, a gente conversa direto, ele participa de várias lives, falou, olha, essa chacoalhada valeu ouro. Depois disso daí eu voltei para o centro imediatamente, aí começou a exercer a mediunidade de novo, foi limpando o meio de campo, né? Aí foi facilitando, arrumou um emprego, acho que ele estava desempregado na época, e estava tudo fluindo nas últimas vezes. Ele estava feliz da vida, tão feliz que lá no centro onde ele trabalha, ele até falou o nome do centro lá na época, não me lembro, fizeram o sorteio de uma imagem enorme lá de seu Zé Pilintra. E aí ele falou, rapaz, eu nunca ganhei nada na minha vida. Estava o centro inteiro lá em peso, sortearam a imagem do Zé Pilintra. Adivinha quem ganhei? Falei, então, tá vendo? Tá mudando as coisas aí, as energias. Mas você teve que arregaçar a manga e trabalhar, né, filho? Não adianta ficar procurando só a culpa no outro. Você teve que arregaçar a manga e suar a camisa, né? Não, com certeza. E aí tem até, mas assim, depois você me fala, mas caso tenha sido feito alguma coisa, qual às seria o vezes procedimento? eles mostram. Se foi feito e pode desmanchar, que a maioria das vezes pode, nós vamos lá e desmanchamos. E é possível. É possível. Então, na apometria nós nos desdobramos, e aí nós vamos até o local onde foi feita a oferenda, a entrega, e desmagnetiza aquilo. Aí com guardiões e tudo mais, é retirado. Eu lembro que uma vez nós fomos atender uma pessoa que essa magia foi feita em outras vidas, não foi agora. Foi feita em outras vidas e estava atuando ainda na vida dela. Então era uma pessoa inimiga dela, que tinha feito uma magia para ela de outra vida, que ela prejudicou essa outra pessoa. E aí essa pessoa que fez a magia tinha uma casa, e ela fez muitas magias nessa casa. Então tinham vários processos magísticos ali, pontos. E aí nós fomos até lá desdobrados, com os guardiões protegendo, os médios tudo olhando, o pessoal tudo com raiva, mas teve a autorização lá de cima, teve a ordem de serviço, pode entrar e fazer. Aí nós vamos e fazemos. Não é que nós podemos fazer tudo, nós podemos fazer o que Autorizado. é autorizado. Chegou a ordem de serviço, pode ir lá, vamos lá fazer. Aí eles só pode mexer aqui, né? Como se a gente não soubesse. Claro, nós estamos aqui, só na questão dessa pessoa, porque aquela... Tinha outros trabalhos ali. Tinha outros trabalhos de outras pessoas, e nós não tínhamos autorização de mexer nas outras. É porque a pessoa também não foi procurar. Não foi procurar. É o mérito daquela que foi procurar uma pessoa de cada vez. Se as outras viessem procurar, tivesse mérito, seria desfeito também. Enfim, nós fomos até lá, e aí eliminou o magnetismo, a tudo que havia sido feito ali, porque os guardiões, os Exus, principalmente, sabem muito mexer com desmanches de magias, né? Então, pretos velhos, tudo mais, e outros guias do hinduísmo, do budismo também, muitos do planeta inteiro, né? Quem está mais propício ao trabalho ali? É só guias da Umbanda que trabalha? Claro que não, vem do hinduísmo, do budismo. No trabalho que nós fizemos lá em Portugal, por exemplo, veio da linha de Shiva, veio, apareceu, se vê a live lá, vocês vão ver as energias de limpeza ali. Foi criada uma abóbada de proteção ao redor, as energias de Mãe Maria, católico, catolicismo trabalhando. Sim, no mundo espiritual, ou você trabalha para a luz ou você não trabalha para a luz. Então, para a luz são vários, não é só uma religião. Para a luz tem budismo, hinduísmo, espiritismo, umbanda, reiki, jorei, apometria e muitas outras, que eu nem posso lembrar. Trabalhando para a luz, cada um com seu entendimento. Cada um com seu entendimento, né? Universalismo. Mas aí, quando você toca no ponto da Umbanda, tem muita gente que às vezes fecha a mente, tá? E tem muito umbandista que abre a mente. Mas existe uma linha chamada linha do Oriente que engloba, sim, os hindus, que engloba, inclusive, sacerdotes cristãos com magia cerimonial, templários, vem todo tipo de egrégora ali. Linha de cura, José de Arimateia, vem os árabes, vem os turcos, vem rabinos. Então, assim, se encaixa na Umbanda. E até os ciganos ganham até uma linha própria, mas eu repito, tem lugares que não aderem, mas está dentro do aspecto da Umbanda, documentado inclusive em vários livros e várias vertentes, essa ação, ou seja, por universalismo, né? Eu já vi em trabalho espiritual terem índios trabalhando junto com padres, trabalhando com guias da Umbanda. Trabalha para a luz, não tem essa, não tem divisão. Do lado de lá não tem isso daí, não. Você trabalha para o bem ou não. E aí você pode usar índio xamânico, índio brasileiro. São complementares, até porque o pajé, o líder espiritual, ele pode ter tido... O cara pode estar numa roupagem de cigano atendendo. Mas em 3 vidas anteriores ele foi sacerdote, ele foi hindu.
Por que ele não pode usar aquele conhecimento também? Né? Então é a questão da roupagem, né? Hum. E aí a gente vê a questão desse desmanche de magias, intenções e tudo mais, provenientes de terceiros. Mas e quando isso é proveniente das próprias atitudes da pessoa? Também vimos isso. Isso chega a ser mais complicado? É o mesmo tipo de desmanche. Às vezes a magia que está atuando na pessoa foi ela mesma que fez, porque ela mexia com magia em outra vida. E ela ficou amarrada naquilo. E as pessoas que ela prejudicou também estão a cobrando da magia que ela fez contra aquelas pessoas. Então, o desmanche é praticamente do mesmo jeito. E é a conscientização dela, né? Porque a terceira pessoa, para conscientizar, é mais difícil do que ela própria. Hoje ela já reformulou, já é uma pessoa do bem, digamos, um médium, que está querendo trabalhar, está em alguma casa aí. E no passado ela mexia com as mãos de ervas, fazendo coisa errada. E fez amarrações, ganhou muito dinheiro às custas de abortos, às custas de traições, à custa de mortes. E sabe mexer muito bem com magia. Prejudicou um monte de gente, ela está amarrada a todo esse pessoal. E as magias que ela fez estão prejudicando ela. Então, nós pedimos para a pessoa, dentro do conhecimento dela, pelo menos emanar pensamentos, verbalizar que está desfazendo aquilo lá, né? E as Fora os obsessões? procedimentos de desmanche de magias, né? As obsessões são em detrimento de vínculos criados, né? Sim. Então, tem até um caso que eu lembro que foi relatado. A mulher chegou, estou obsediada, preciso de desobsessão. E ela estava com aquilo na cabeça. Chegou lá e falou, não tem obsessor aí. Ela falou, não, como não? Como não? Ele não aguentou ficar do teu lado. Ainda foi a brincadeira, porque ela estava tão chata em relação àquilo que ela espantou a figura que estava ali, provavelmente tentando desvirtuá-la, né? Então, muitas vezes tem coisas da própria pessoa também, porque o ruim sempre é o outro, né, Ricardo? Tem um exemplo, pelo menos, talvez dois aí para citar, que eu já falei em outras lives. Uma vez, numa casa de umbanda que eu dava curso, então fizemos o atendimento de apometria, pessoa num círculo sendo atendida, é um grupo, né? A pessoa fica no centro, aí tinha um espírito, tinha médicos que incorporavam, às vezes não tem incorporações, às vezes tem, naquele dia pôde fazer isso, que era dentro de uma casa de umbanda. Trouxe o espírito obsessor, ele incorporou, e ele já foi se dirigindo a mim, assim, meio, não diria mal educado, mas assim, um pouco meio irritado, assim, como que vocês me chamam de obsessor? Vocês estão falando aí que eu que sou obsessor? Que história é essa? Vocês estão dizendo que eu que sou ruim? Né? Aí a gente não tinha levantado ainda as informações, né? Eu falei, por que você está falando isso? Ele falou, porque eu não sou ruim. Ruim é essa pessoa que está aqui, ó. Então é isso que acontece. Nós achamos que é o outro que está fazendo mal para nós. Nós não, porque nós pensamos só nessa vida, do nascimento para cá. Nós não estamos vendo o extrato do mês passado. Aí a sua conta, quando gira o mês, você olha lá, menos R$1.000. Mas como menos 1.000? Eu não gastei esse mês. Não foi esse mês, espertão. Foi o mês passado. Você virou o mês devendo R$1.000 de cheque especial, certo? Então, no mês passado você fez besteira. Na outra encarnação ou nas outras, né? Então ele falou assim para mim, ruim é essa pessoa que está aqui sendo atendida, ele que é ruim. Ele falou assim, como que você se comportaria com o que eu passei? Você ia fazer no mínimo mesmo, né? Ele, na outra vida, estuprou e matou a minha esposa e a minha filha na minha frente, e depois tacou fogo nelas. Como que eu devo me comportar em relação a essa pessoa? Né? Só faltou ele falar assim, eu deveria dar beijinhos para ela? Um ramalhete de flores? É lógico que eu tenho ódio dela. O ruim foi ela, não fui eu. Eu estava quietinho no meu canto. Ele foi lá e prejudicou a minha família. Mas é lógico, no passado ele também pode ter feito algumas coisas, provavelmente sim, né? Então, veja bem, todos os obsessores, não é porque você está andando na rua, alguém cismou com você, vou prejudicar o Ricardo agora. A partir de hoje eu vou acabar com a vida dele. Não existe isso. A gente tem mecanismos de defesa também espiritual, né? Quem vem nos cobrar? Quem nós prejudicamos no passado. Obsessores são pessoas vindo te cobrar o que você prejudicou ela no passado. E os vícios também, às vezes, são embutidos por esses espíritos que querem vingança, vamos dizer assim, mas também, às vezes, os espíritos obsessores de álcool ou de outra substância também não tem, assim, nenhuma vingança em mente, mas querem só se
usufruir ali daquela energia que o viciado tem, né? Sim, são vários tipos de espíritos que podem nos acompanhar. Tem os obsessores, que é aquele que está obcecado em fazer o mal para você. Por que que ele está obcecado? Porque você prejudicou ele no passado. É um tipo. Tem os espíritos afins com as nossas energias. Então você tem a sexualidade desregrada, é dependente químico, é dependente de álcool, eles vão se aproximar de você por conta desses comportamentos. Não que eles estão com raiva de você, eles não querem te fazer mal. Inclusive, eles querem até que você te proteger, para que não aconteça nada de errado com você, porque você é o caneco deles. Eles vão se divertir com as suas energias, então eles não querem. Já viu aquela história que bêbado nunca morre atropelado? Então sempre dá um jeito, né? Morre quem tiver são. O bêbado não, porque senão o pessoal do lado de lá vai perder o caneco. Então eles patrocinam que você fique bem. Esse é outro tipo. Mas tem aqueles também que são zombeteiros, que passam do seu lado e vê que você está com a guarda aberta, que você não sabe se proteger. E eles se aproveitam da sua invigilância, da sua falta de conhecimentos. Vê que é tipo um bandido que está passando e vê a casa sem muro, com o portão aberto e com a porta da sala aberta. Estou olhando uma TV ali, estou olhando um notebook, um celular, vou entrar e vou pegar. Então eles entram nas nossas energias por bobeira nossa, vacilada. Eu percebi que a pessoa estava assim, eu me aproximei. E acabamos se mantendo ali. Outros são, tipo, foram marido e mulher durante muitas encarnações, ou tiveram uma relação muito forte, e a pessoa depende daquela energia do outro. Ela pode viver sem aquilo, mas ela está viciada naquela energia, então ela fica querendo sugar a sua energia, porque ela te ama e acha que não vive sem aquela energia sua. E aí, então, dessa vez, não reencarnou junto, é isso? Isso. Então, tem vários tipos de espíritos que podem ficar do nosso lado. Não é só obsessor, tem vários tipos de espíritos que podem ficar. Muito bom. É o magnetismo no geral, e né? tem ainda aqueles que trabalham contra o que você faz. Então, também tem esses daí. Né? Que aí não é por vingança pessoal. Eles torcem para um time e você torce para outro time. Nós trabalhamos para o Cordeiro, Jesus. Eles trabalham para quem não gosta do Cordeiro. Então, eles querem interferir, às vezes, né? É normal. É normal, Ricardo, então eu não vou trabalhar nunca. Não. É um para atrapalhar e 3 para proteger. Pode ficar tranquilo que vai fluir. O duro é quando a pessoa começa a bater de frente de uma forma muito agressiva, que daí potencializa até o ataque. Desses que só tinham... Que dizem o seguinte, nada pessoal, são só negócios, mas agora virou pessoal. Né? Então, sempre tentar ajudar até o limite que dá. Com amor... com respeito, né? E se for permitido se não é, paciência. Maravilha. Vou pedir para você de novo passar suas redes sociais e as possibilidades de contato e agradecer de novo a sua participação aqui, que sempre é boa, né? E a contribuição que você traz aqui no podcast, desde o início aí, sempre contribuindo de forma positiva. Uma gratidão enorme estar aqui. Muita gente acabou virando meu aluno, vendo as entrevistas aqui. Porque eu sempre peço assim, que cheguem esses conhecimentos, aquelas pessoas que estão preparadas para ouvir, que possa receber a transformação, entender, transmutar, né, que ser útil para elas, né? Não chegue para a pessoa que está querendo criar caso, não. Chegue para quem está precisando. Aí muita gente me procurou, falou, poxa, bendito programa, agradeceram demais. Então vamos lá, quem quiser entrar em contato, no nosso canal, pode assistir, tem muitos vídeos, entrevistas, lives. Tem lives que eu fiz de livros interessantíssimos, como Vida Após a Morte, como Muitas Vidas, Muitos Mestres, relatos de atendimento de apometria, entrevistas com algumas pessoas, com médiuns, canal Apometria Estrela Prânica no YouTube, canal Apometria Estrela Prânica no YouTube. Para entrar em contato, @Ricardo Sanfilippo no Instagram, @Ricardo Sanfilippo no Instagram. Pode entrar em contato também com a Ellen no DDD WhatsApp 11 96648 3620. Pelo WhatsApp, hein, gente? Senão não dá tempo de atender. Para os cursos e para atendimentos também, para a compra dos livros. O livro aqui que nós mostramos agora, tem outro livro, Vida Espiritual Antes do Nascimento. E convidar todos vocês que tiverem tempo, oportunidade, para fazer um trabalho de caridade de casa, sem precisar sair, doando ectoplasma, uma espécie de um passe, e autolimpeza, autoapometria, que chama, né? Todos os dias às 20 horas lá no canal. Temos também o canal de cortes agora, né, Rafael? Resumos lá de conteúdos importantes, nós cortamos alguns trechos mais importantes, fizemos o canal de cortes. Isso aí, gratidão. Mais uma vez estar aqui, é uma diversão para mim vir aqui.
Gratidão imensa mais uma vez aí por toda essa contribuição. E você que está aí assistindo, lembre de assistir novamente. Se tiver dúvidas, daqui a pouco sairão cortes relacionados a esse assunto. Nós temos o nosso canal de cortes aqui na descrição. Todos os canais que o Ricardo mencionou de contato dele estarão na descrição também. Instagram, YouTube, canal de cortes. E nós temos o nosso grupo silencioso no WhatsApp. Entra lá, porque assim você recebe sempre as notificações. Sem bom dia, sem boa tarde, sem boa noite. Um grande abraço e eu vejo você aqui no nosso próximo programa. Até lá.